Boa tarde aos amigos da TV 247. Começa agora mais uma análise política semanal com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, Partido da Causa Operária, está conosco aqui todas as semanas. E semanas quentes, né? Uma semana é a prisão do Lula, na outra semana é o julgamento. E agora existe também mais uma notícia, né? A gente vai começar por ela. Antes de mais nada, tudo bem, Rui? Obrigado. Tudo bem. Eu que agradeço. Peço desculpas aí por a gente ter atrasado um pouquinho, a gente estava numa reunião, mas enfim, vamos fazer o mesmo programa com a qualidade de sempre aqui com o Rui. Mas ele acabou de chegar no momento em que o Aécio Neves se transforma em réu por corrupção no Supremo Tribunal Federal. Exatamente também, Rui, num dia que está marcando 2 anos daquela sessão na Câmara, que foi uma sessão vergonhosa do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Se a gente lembrar o que dizia o Aécio de peito estufado naquele momento e a situação em que ele se encontra hoje, realmente é uma virada brutal. Na sua opinião, o que significa essa decisão do Supremo sobre o Aécio? Deixa eu só falar uma coisinha que não tem nada a ver muito com... Tem a ver, mas não está dentro do nosso assunto. Hoje em Brasília, várias pessoas dos comitês de luta contra o golpe, dos comitês Volta Dilma, estão entregando no Supremo, no STF, para Carmen Lúcia, algumas dezenas de milhares de abaixo-assinado, de assinaturas, né? Reivindicando que o impeachment seja julgado, que não foi julgado até hoje. Que não foi julgado até hoje, está na gaveta do Alexandre de Moraes. Esse movimento, é até importante a gente divulgar, que é um movimento liderado pela Edva, né, que é uma militante do Anula Impeachment. A gente divulgou ontem, ela até nos pediu para divulgar a movimentação que haveria no Supremo, mas essa mulher realmente ela é uma batalhadora, por uma causa que nem o PT abraçou como deveria. Exatamente. Na visão de muita gente. Nós trabalhamos com ela é uma das pessoas do PT que mais se empenhou nisso daí. Há muitas pessoas, né? Mas ela é uma das que mais se empenhou, sem dúvida. Agora, e essa decisão de receber uma denúncia contra o Aécio? Não significa, é muito diferente do caso Lula, que está lá preso e tal. Eu acho, Rui, que isso até dá um discurso para a direita, que é o seguinte, não, mas veja bem, a lei é para todos. A única diferença em relação ao Aécio é que ele tem o foro privilegiado. A direita vai até dizer, olha, compensamos, entregamos aqui um peão, né? No jogo. Tomaram a rainha e trocaram por um peão. Tomaram a rainha, prenderam o rei e entregaram um peão, né? É uma troca muito desfavorável. Se alguém está contente com isso daí, eu acho que não. Acho que a maioria já percebeu em grande medida que o jogo, né? Mas eu acho que a gente deve dizer o seguinte, que o ataque contra o Aécio é parte da ofensiva golpista para desmantelar não apenas o PT e a esquerda, mas uma parte significativa do sistema político. Político como um todo. Pode ser que o Aécio nunca vá para a cadeia, pode ser que ele não seja condenado e não seja preso, que prescreva, etc. e tal. Tem toda essa coisa, né? Mas o fato é que é um golpe político contra uma ala do PSDB, né, que está totalmente dentro do golpe, não é uma coisa que se opõe ao golpe, né? Mas não que ele não mereça, né? O que você está dizendo é outra coisa, né? Porque ele está ali gravado, tal, pediu os 2 milhões para a JBS, receberam nas malas, tem toda a história do primo. Só para deixar claro, você não está aqui inocentando o Aécio. Não, de forma nenhuma. Eu acho que é um personagem desprezível da história nacional, né? Ele foi um dos comandantes do golpe, o que não está em contradição com o fato de que ele seja vítima do golpe do qual ele participou, como líder, inclusive, né? Não está em contradição. E, logicamente, ele não merece nenhum apoio, nada. Mas eu também acho que, de um ponto de vista geral, quem tem que resolver, né, digamos assim, ajustar contas com os políticos é o povo. Né? Não devemos dar o poder ao sistema judiciário de fazer isso, seja com quem for, porque é muito comum você aprovar uma lei, né? Veja o caso da lei da ficha limpa, foi usada contra personagens escabrosos, cheios de fatos de corrupção, mas no fundo, a grande serventia política é o que nós estamos vendo agora. É retirar da população, né, as eleições de 2008, se elas acontecerem. Quer dizer, a gente vai chegar lá, mas eu queria falar antes disso aqui, ó. Corta aqui nessa caneca, essa caneca está aqui, Liberdade para Lula, uma caneca muito bem feita, foto do Lula, né?
Essa caneca, Rui, é uma caneca que vocês mandaram fazer no PCO, é isso? Nós mesmos produzimos. E as pessoas podem comprar essa caneca? Como funciona? Tá vendo, é só entrar em contato. Nós estamos no momento sem a nossa loja virtual, que está sendo reorganizada, mas é só entrar em contato por qualquer meio. E é importante dizer que o PCO é o partido que mais está se envolvendo nas atividades, primeiro contra a prisão do Lula e agora pela liberdade do Lula, né? Espalhou cartazes em várias cidades, mandou imprimir mais cartazes, mais jornais. Então, realmente, quem quiser apoiar, quem quiser se engajar no movimento pela libertação do Lula, recomendamos aqui a caneca do PCO. Vou pedir para os meninos lá botarem os links, né, de como entrar em contato para adquirir a caneca. Bom, vamos falar da esquerda, né? O que é importante é a gente falar do movimento da esquerda. Tem muita gente atordoada, né? Primeiro que imaginavam que talvez o Lula não fosse preso, que se fosse preso fosse ficar pouco tempo. Agora já começam a ver um cenário, olha, talvez fique mais tempo do que se imaginava. O que faz a esquerda, o que deve fazer a esquerda brasileira neste momento, né? Como sair desse impasse em que, inclusive, a gente vem agora de uma semana que a gente tem as pesquisas, né? As pesquisas mostram que se o Lula sair e puder disputar, ele está eleito. Se o Lula sair e puder indicar alguém, esse indicado provavelmente estará no segundo turno. E aí o golpe talvez não permita, né? O que fazer? Eu não sou tão otimista assim, né? Desde o começo eu falei que mesmo que o Lula fosse candidato, a eleição seria uma verdadeira guerra. Não seria uma eleição fácil. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, se o Lula for candidato, ele ganha a eleição. Isso seria assim se nós retirarmos da eleição tudo aquilo que a direita golpista vai fazer para impedir uma vitória legal, real, de um candidato popular, que eles não querem de jeito nenhum. Claro. Inclusive a interferência no sentido de adiar a eleição, de não realizar a eleição e tudo mais. Agora, eu acho o seguinte, que tudo está sendo canalizado para as eleições. E as eleições, elas são uma grande ratoeira nesse sentido. Porque por mais dificuldade que os golpistas tenham, se eles finalmente conseguirem fazer as eleições vão ser feitas no figurino que eles estabelecerem. Não vai ser uma eleição democrática, não vai ser uma eleição onde a pessoa pode disputar normalmente. A gente já vê, o Lula, ele é o candidato oficial do PT, pré-candidato oficial do PT, pois a grande imprensa já tirou ele das pesquisas. Isso, já está começou tirando aquela coisa. Já está desaparecendo do noticiário. Quer dizer, não é... Eu acho que é muita ingenuidade acreditar que é tudo tão simples, que nós vamos para as eleições e as eleições vão reverter o golpe de Estado. A ideia seria mais ou menos assim, os golpistas já vieram, já fizeram o que tem que fazer, agora vão embora. Não acredito que seja assim. Pelo contrário, eu acho que os acontecimentos internacionais, eles estão mostrando o contrário disso daí. Por exemplo, a reunião da OEA que teve essa semana foi um verdadeiro show, né, dos serviçais, dos vice-reis dos Estados Unidos na América Latina, né? A Espanha costumava ter, aqui o Brasil chegou a ter também, o vice-rei, o governador-geral, é um preposto do Império. Uhum. Uma coisa absurda. Todos eles, com exceção da Bolívia e de Cuba, aprovaram o bombardeio na Síria, um bombardeio totalmente ilegal, uma monstruosidade, um crime, e isso daí mostra... Uma submissão, né? Uma submissão, mostra por que o do golpe. Quer dizer, os Estados Unidos, esse foi meio que um espetáculo que mostrou que os Estados Unidos meio que botou ordem na casa, agora estão ali os papagaios que vão falar, vão repetir aquilo que o dono da casa está dizendo. Quer dizer, o golpe não vai ser revertido com facilidade, é preciso uma luta muito intensa. Aliás, falando nisso, vergonhosa a posição do Brasil, né? Que condenou, de certa maneira, o ataque, mas falou, olha, veja bem, armas químicas que ninguém sabe, aliás, as pessoas sabem até que não existiam, né? Provavelmente. É uma falsidade total, isso daí é transparente a armação das armas químicas. Ô Rui, você fez um programa sobre a Síria, especial dias atrás. Você acha que esse episódio da Síria de alguma maneira pode ter relação com o que acontece com o Brasil também? Eu fiz um programa no fim de semana em que eu falava que a conexão que eu fazia é que por trás de tudo existe a mão do imperialismo. Do imperialismo, né? O imperialismo agindo na Síria
de uma maneira, violando as leis internacionais, e aqui as pessoas precisam ter a percepção de que o que aconteceu no Brasil é uma ação imperial. Você acha possível fazer essa conexão? Eu acho que ela é direta, ela é absoluta, essa relação, e nós podemos ver que a reunião da OEA condenou as eleições na Venezuela. Também isso. Na Venezuela estão preparando um golpe de Estado, se eles forem capazes de virar a situação interna, que eles não têm se mostrado até agora, ou uma intervenção militar, quem sabe até com a ajuda de países como o próprio Brasil. Ou Colômbia, né, que está mais próximo. Peru. Mas aí é uma guerra. É uma guerra. É a primeira guerra no continente desde a Guerra do Paraguai. Não, é desde a Guerra do Chaco, né? A Guerra do Chaco. 30. Na década de 30, é verdade. Mas, o Rui, para a gente voltar para a questão interna aqui do Brasil, qual que é o seu prognóstico em relação ao presidente Lula? Por exemplo, existe a possibilidade que se vote nessa semana no Supremo a tal ação direta de constitucionalidade relacionada à segunda instância. Na sua opinião, isso pode acontecer e o Lula poderá sair com, talvez, o voto da Rosa Weber? Ou já dá para imaginar que o voto da Rosa Weber já virou? Eu acho muito duvidoso. Acontece o seguinte, você prever acontecimentos específicos é muito difícil, né? Porque às vezes a coisa se dirige num determinado sentido, mas também há zigue-zagues que momentaneamente parece que a coisa vai para o outro lado, mas ele volta no mesmo terreno. Então é difícil dizer o que vai acontecer no STF, né? Como eu penso assim, que isso aí é uma caixa preta, é um caldeirão de pressões diversas de todos os tipos. Tudo pode acontecer, mas eu acho improvável que eles soltem o Lula, né? Não posso afirmar com certeza. O que eu acho é que a liberdade do Lula precisa ser conquistada com muita luta, não vai cair de graça no colo de ninguém. Por isso também eu fiquei muito... tive uma impressão muito negativa pelo fato do Lula ter se entregado. Ele tem uma avaliação oposta, né? Ele tem os seus assessores, tem aquela coisa toda. Na sua opinião, ele legitimou a farsa? Não, eu não acho que ele legitimou porque ele aparece como grande vítima, né? Mas eu acho que ele pode ter se colocado nas mãos dos seus algozes aí de uma maneira duradoura. Sem uma grande mobilização popular em torno disso, né? No momento não está... Há muitos sinais, né? Você nota muita faísca, mas não tem fogo. O Rui, uma vez veio aqui o presidente do Clube de Engenharia, lá do Rio de Janeiro, que é uma entidade nacional, e ele falou, olha, que se a gente for olhar a história brasileira, sempre houve um embate entre setores que defendem um projeto nacional de desenvolvimento e o imperialismo. No caso do Getúlio Vargas, se você for estudar a fundo o que aconteceu, todo o circo midiático, tudo que aconteceu, a pressão, financiamento externo, a questão do petróleo por trás disso, né? E o Getúlio tomou a decisão que tomou para não ser derrotado, né? Você compararia esses dois momentos, o momento do Lula e do Getúlio, e as duas decisões que cada um tomou? É bem parecido. Eu sempre tive o golpe de 54 como um modelo da situação atual. Muita gente fala o golpe de 64, mas o golpe de 54 é mais parecido, né? É como se ele fosse um pouco anterior aos acontecimentos de 64, menos desenvolvido do ponto de vista geral. Eu também acho mais parecido, se você comparar os personagens, a mídia, Carlos Lacerda, tal. Agora, o Getúlio, com a decisão que tomou, a leitura corrente é, ao se matar, ele adiou por 10 anos o golpe de 64. Ele garantiu uma comoção nacional, né, que, de certa maneira, fez com que houvesse eleições e tudo mais, com que o processo político não fosse interrompido. Vendo a história depois que ela aconteceu, dá a impressão de uma verdadeira bruxaria do Getúlio Vargas, né? Que era, logicamente, uma pessoa muito esperta politicamente, não há dúvida nenhuma, mas eu tendo a acreditar que ele não sentia que fosse assim. Se ele sentisse... ele não tinha convicção do que... ele não imaginava que ele estava jogando uma peça. Eu acho que ele se sentiu muito isolado mesmo, né? Ele foi abandonado por praticamente todos os aliados. Ele foi abandonado pelo comandante das Forças Armadas, que era um aliado dele, o comandante do Exército.
né? Porque durante todo um período do golpe, a aeronáutica e a marinha estão contra ele, mas o exército, que é a força mais poderosa, garante a situação dele. Quando o comandante do exército, Zenóbio da Costa, se não me engano, toma a decisão, ele se sentiu totalmente isolado, né? Os partidários, logicamente, a gente vê o que é essa pressão da corrupção, toda, e a situação dele era uma situação bem mais complicada do que a do PT, né? Houve o atentado da rua Toneleiros. Exatamente. Houve muita coisa negativa. Coisas que jogavam a população contra, né? Jogava a opinião pública contra. Mas depois se descobriu, e esse é o mais interessante de tudo, que o povo, os trabalhadores, não estavam contra ele, estavam contra os inimigos dele. Exatamente. Bom, só dar um alô aqui pro Fernando Magalhães, que está participando do Superchat, falou: Dali Rui Costa, Dali TV 247, liberdade para Lula, abaixo o golpe. Porque as pessoas também podem participar aqui nesse mecanismo que é o Superchat. Ô Rui, você então considera um erro a decisão tomada pelo Lula, que ele pode ter se entregue e se apresentado para ficar lá por um prazo longo? Eu também acho errado o que o Getúlio fez. Sempre achei. Apesar de eu achar que... O caminho correto é convocar as massas e tentar resistir. O caminho correto é lutar, sempre. Como deveria ter feito a Dilma, por exemplo, também? Como deveria ter feito a Dilma, né? Eu acho que na época a gente falou disso bastante, né? Eu não quero criticar uma pessoa que foi derrubada maliciosamente aí por uma conspiração, inclusive internacional. Mas eu acho que o PT poderia ter reagido mais, poderia ter feito mais, poderia ter endurecido o jogo, poderia ter elevado o cacife. Você sabe que tem uma coisa que você está colocando, e eu estava pensando nisso hoje: se a Dilma tivesse politizado o debate, né, e dito, olha aqui, existe a corrupção, estamos combatendo, tal, papapá, mas também existe uma conspiração internacional, apontado o dedo para isso, olha, a Petrobras foi espionada. Isso ela nunca fez. Ela nunca fez esse debate com a população. A reação nesse sentido foi fraquíssima, porque o PT não estava preparado para o golpe. Essa que é a grande verdade. Nunca eles imaginaram. Se a gente pudesse pegar um túnel do tempo aqui, voltar 3 anos atrás, e você falasse: vai ter golpe, vão privatizar tudo, vão prender o Lula, etc. e tal, eu senti um pouco disso quando eu falei determinadas coisas, né? A pessoa ia tratar você como se você tivesse fugido de um hospício. Com certeza. Bom, mas aí eu vou trazer uma pergunta aqui do Cleiton Silva dizendo o seguinte: pergunta para o Rui: o que está faltando para o povo ir às ruas e as centrais sindicais deflagrarem greves gerais? Porque você falou, bom, a liberdade do Lula depende de muita luta, né? Evidente que tem pessoas lá na Resistência, em Curitiba, tem o acampamento, tem pessoas querendo visitar o Lula, da política, o Nobel da Paz, o Esquivel, mas a população vai vivendo a sua vida cotidiana, né? Quando é que isso poderá se transformar numa causa maior? Então, nesse momento aqui é muito difícil avaliar o que é que está acontecendo entre a maioria da população, porque você só pode avaliar objetivamente quando a população se mexe, reage a determinados acontecimentos. Então, o que nós podemos fazer aqui é supor, com base nos acontecimentos anteriores e no conjunto da situação, que está crescendo uma revolta muito grande. A prisão do Lula não foi aceita pacificamente. Até mesmo dá para perceber que algumas pesquisas mostraram uma evolução positiva, claro, do Lula. Embora eu acho que pesquisa é uma coisa altamente manipulada, né? É difícil de levar a sério, mas digamos assim, como um indício bastante remoto, mostra um pouco isso. Mas eu me baseio mais no que aconteceu antes. A situação ela vem evoluindo à esquerda. O problema é que a maior parte das forças políticas, principalmente de esquerda, elas estão todas de olho nas eleições, e as eleições são uma parte, é uma ratoeira colocada pelos golpistas. Não é o caminho da salvação, como todo mundo aponta. Só vai haver eleições no Brasil se os golpistas acharem que eles têm segurança de, digamos assim, dar uma finalizada, né? Ou seja, de garantir a vitória deles. Garantir a vitória, mas não só garantir a vitória, eles precisam garantir uma vitória
que seja bastante convincente. Ou seja, mas pelo que você fala, então seria o momento de suspender todo o processo eleitoral, de chamar todo o campo democrático para exigir a liberdade do Lula e a participação do Lula na eleição. Hoje saiu uma nota, 4 partidos, né? PT, PDT, PCdoB e PSOL, né? Condenando a prisão do Lula. Mas todos os seus candidatos estão fazendo campanha. Ontem mesmo teve um ato da Manuela, o Boulos está fazendo campanha, o Ciro idem. E não é convincente você achar que esses partidos estão seriamente nessa luta quando o PCdoB tem um candidato que, com muita sorte, conseguiu 3% na eleição e o Boulos tem 1%. E eles fazem questão de fazer campanha eleitoral própria num quadro como esse que nós estamos assistindo, onde o Lula está preso. Então, quer dizer, fica muito confuso. Dá a impressão de que, bom, o Lula está preso, mas nós vamos para a eleição, né? A eleição legitima o processo. A eleição... acho que eles um pouco não pensam isso, né? Eles acham que a eleição vai reverter o processo de golpe, que eu acho que é uma fantasia política total. Ontem, o Moro estava em Harvard, nos Estados Unidos, e fez uma declaração dizendo basicamente que a democracia brasileira não está ameaçada, está se fortalecendo e tal. Aliás, uma viagem estranha, porque estava ele, o Bretas, a Raquel Dodge e o Luiz Roberto Barroso, do Supremo. 4 personalidades do mundo jurídico juntas nos Estados Unidos. Mas não é uma conspiração. Nesse contexto. Chegou até uma pergunta interessante aqui. Não sei se você já ouviu falar do Plano Atlanta. O Plano Atlanta, que seria usar... o que as pessoas usam como Plano Atlanta é essa tentativa de usar o poder judiciário nos países do quintal da América Latina como um instrumento de dominação, né? E aí ele pergunta se o Plano Atlanta seria o novo Plano Condor, né? Em vez de você eliminar os adversários matando, você elimina matando de outra maneira. Eu só acho que nós temos que... Eu concordo que... Eu não acho que é um novo plano. Eu acho assim, as coisas passam pelo judiciário em grande medida devido às características do processo, né? Mas nós temos que entender que toda essa mobilização imperialista, ela não é uma mobilização judiciária, uma mobilização parlamentar. Inclusive, no sábado, alguém me perguntou alguma coisa, eu expliquei, acho que é difícil o pessoal entender, que é o seguinte: se o Congresso Nacional, esse Congresso que só tem cafajestes aí, que está aí hoje, que votou impeachment, se ele pudesse votar livremente, eles nunca teriam conseguido aquele resultado. Quer dizer, você não consegue esse tipo de resultado com liberdade política. Ali teve gente que foi ameaçada. Você vê o caso do Tiririca, é meio transparente. Exatamente. Né? O que aconteceu com esse cidadão? Ele foi chantageado, alguma coisa fizeram, e aí ele falou: eu não vou ficar mais aqui que o terreno é minado, é perigoso. Outro muito interessante é o Valdir Maranhão, lá do Maranhão, que quando teve a chance de anular, sinalizou que ia anular, e horas depois já tinha mudado de posição. Claro. Quer dizer, com liberdade política não é golpe. Mas de onde vêm essas ameaças? E como elas seriam operacionalizadas? Então, as ameaças vêm porque elas estão garantidas pelo imperialismo, em particular o imperialismo norte-americano, pelos órgãos de repressão. A Polícia Federal desempenhou um papel quase como o quarto poder da República durante todo o processo de impeachment, né? Aí o sistema judiciário acompanha, e por detrás disso tudo nós temos as Forças Armadas, né? Nós vimos que a hora que a coisa começou a ficar meio complicada, o general Vilas Boas saiu lá e falou: não vamos aceitar isso aí. Quer dizer, ele estava ali e falou: enquanto a rapaziada fizer o trabalho deles, eu não me meto, só vou acompanhando, mas se o negócio escapar de controle, eu estou aqui. Tem uma pergunta que chegou aqui para você, Rui, que eu queria te trazer. E a gente vê a esquerda, às vezes, um pouco desnorteada, né? Sem saber que rumo tomar. Ontem teve uma iniciativa que foi a tal invasão do triplex pelo MTST, que tinha como finalidade, primeiro, mostrar que não existem lá as tais reformas no imóvel, né? E também mostrar uma outra questão, que é o argumento que foi colocado pelo Boulos. Bom, se o apartamento é do Lula, nós podemos ocupar. Se não é do Lula, ele não pode estar preso. Você acha que essa ocupação produz algum efeito prático?
Olha, Ou é uma coisa que só joga para os convertidos? Como é que você vê isso? Eu acho que é só uma manobra publicitária. E, infelizmente, a esquerda faz muito disso, né? É muito discurso, é muita denúncia disso, daquilo, daquele outro, e é uma coisa muito dispersa, né? Se nós queremos criar um movimento, quer dizer, a única coisa que poderia efetivamente se chocar com o poder estabelecido, quer dizer, um movimento de milhões de pessoas, nós precisamos duas coisas fundamentais. Um objetivo claro, nítido, e nós precisamos uma unificação de propósitos, né? Porque se a coisa fica dispersa, você vai na internet e um fala, olha, tá vendo, o Aécio também é corrupto, daí outro fala outra coisa e tal, que tudo bem, num jornal é normal que o jornal noticie tudo isso, mas você não tem uma palavra de ordem, né? Que, como o próprio nome, muita gente já acha que isso aí é ruim, mas eu acho que nós temos que insistir nessa metodologia que é tradicional. O nome palavra de ordem significa que você dá uma espécie de um comando, né? Você fala, nós queremos isso daqui. Você viu que durante todo o período em que o Lula estava ameaçado de prisão, o PT não tinha uma palavra de ordem. Eles falavam, Lula livre, estou com Lula, né? Nós levantamos, não a prisão de Lula. Eu sou Lula agora, eu sou Lula. Eu acho que precisa criar um movimento com uma exigência dirigida, né, ao poder estabelecido, que mobilize muita gente, que unifique esse movimento, que eu acho que nesse momento a única palavra de ordem que faz sentido é liberdade para Lula, né? Que aliás é o que está na caneca aqui. Exatamente. Tá aqui, que pode ser comprada lá com o pessoal do PCO. Então eu acho que isso é uma questão importante, porque eu fiquei na dúvida, cá para nós. Eu tenho muita simpatia pelo Boulos, acho as iniciativas legais, mas eu fico pensando, para certa parcela da sociedade, porque vamos imaginar, a esquerda está achando que a eleição pode ser uma saída, que vão anular o golpe pela eleição. Tem um setor da sociedade que olha assim, mas veja bem, é uma baderna, tal, olha lá, estão invadindo. Para aqueles que vejam, veja bem, olha, mostramos agora que não foi feita a reforma. O fato de não ter reforma no imóvel não vai anular nenhuma sentença judicial. Não vai mudar nada. Não vai facilitar em nada a libertação do Lula. É uma boa denúncia, sim. É uma boa denúncia, mas é uma denúncia que não... que, vamos dizer assim, que vai ficar no vazio. Vai ficar no vazio. Vai circular pelas redes sociais, evidentemente, nós publicamos aqui e tal. A meu ver, seria muito mais efetivo levar muita gente para o Paraná, levar muita gente para a frente do Supremo, né? Fazer mobilização de massa. E às vezes a gente passa a ter a percepção, será que eles não estão tendo a capacidade de mobilizar ou não estão sabendo mobilizar? O que está acontecendo? Então, eu acho que predomina, é uma luta intensa aí, né? Há muitas divergências sobre como atuar e tudo. A gente percebe, por exemplo, da parte de um setor do PT, o esforço de manter o propósito original de que não tem plano B, o negócio é o Lula. Mas a gente nota, assim, pela maneira como eles falam, nas reuniões do PT e tudo mais, que há muita pressão contrária também. Isso. Quer dizer, não é um problema de conhecimento, eu creio. É um problema de divergência política, né? Seria necessário ir unificando o setor que vê a coisa desse jeito, que eu acho que é bastante amplo, bem mais amplo do que a gente possa pensar à primeira vista, que considera a libertação do Lula uma prioridade, né? Que acha que isso tem que ser obtido através da luta popular, que não adianta ficar confiando no STF nem nada, que isso daí é muito manipulável. Eu acho que nós temos que insistir nisso daí. Eu acho que no momento deveria haver duas grandes preocupações. Uma que o 1º de maio, que é uma manifestação tradicional, né, do movimento operário popular, principalmente do movimento operário, seja feito em Curitiba, um ato nacional, um grande ato, com caravanas de todo o país. E segundo, eu acho que a CUT deveria... A direção da CUT deveria se reunir e deveria colocar na ordem do dia uma greve geral política pela libertação do Lula. Não vai acontecer num estalo de dedos. Isso daí é bom que a gente deixe claro.
Porque eu vi muita gente falando assim, por que não fizeram uma greve geral contra a prisão do Lula? Porque não é assim. Primeiro porque não tinham essa política, mas segundo também não é assim tão simples. É uma coisa que tem que ser preparada, que tem que ser discutida com os trabalhadores e tudo. Mas é possível de fazer. Eu vou ler 2 comentários aqui. A Vera Oliveira dizendo: a invasão ao triplex serviu para mostrar as mentiras que o juiz Moro usou para condenar o Lula, que a Globo usou para denegrir sua imagem diante da população. Carlão, a Globo até disse que tinha elevador privativo no triplex, mas Boulos mostrou que não é nada. Tudo isso, tudo bem, tem um valor simbólico, não vamos tirar o valor... Assim como muitas denúncias que foram feitas aqui foi pelo feito. 247, que Não, levantou coisas. Vários, mas com certeza, mas o ponto é, isso não muda a situação no judiciário, né? Isso não vai ajudar em nenhum embargo no TRF4, no STF, nisso, naquilo, tal. Não vai assustar ninguém, O que porque... precisava assustar tinha que ser o povo na rua. É preciso entender, né, a pessoa que fez a pergunta, que fez o comentário, precisa entender o seguinte: nós temos quase 2 anos, ou 2 anos, sei lá, de denúncias diversas. É uma verdadeira metralhadora giratória de denúncias. O que é parte, vamos entender bem, é parte do processo. Você denuncia, você mobiliza uma opinião, você esclarece, você desmascara a opinião dos outros. Mas, nesse momento aqui, o que passa para o primeiro plano é o problema de como levar o povo às ruas. Exatamente. E é exatamente aqui a pergunta do Mário Vieira. Camarada Rui, como podemos fortalecer os comitês de luta contra o golpe? Como podemos fortalecer a mobilização? Aí é que tá, porque as pessoas têm a lógica da sobrevivência, que elas têm que sair, trabalhar, voltar para casa. Como que elas se, vamos dizer assim, passam a enxergar na libertação do Lula uma causa maior? Como é que elas podem perceber que o futuro delas está em risco se não houver a libertação do Lula antes? Eu acho que não é nem um como, né? Porque as coisas estão dadas aí. A palavra de ordem, na minha opinião, é clara. Vamos que alguém ache que a melhor palavra de ordem é Lula livre, que eu acho que é meio... Quando você faz uma campanha, você tem que ter uma exigência, né? Queremos a aprovação dessa lei, queremos a revogação daquela lei, queremos isso, queremos aquilo, não queremos isso, não queremos aquilo. Tem que ser claro, tem que ser direto, tem que formular uma exigência para que essa exigência se transforme na exigência de todos. Segundo lugar, tem que ir para o povo e abrir essa discussão e chamar as pessoas a se mobilizar. Todos aqueles, por exemplo, que estão participando do acampamento em Curitiba, nós estivemos lá, tem um pessoal muito disposto lá, impressionante. Pessoas que têm participado da campanha, quem tem acompanhado todo o processo, quem acha que o Brasil está caindo num abismo, etc. e tal, tem que se juntar, né? Por isso nós fizemos a proposta dos comitês, formar um comitê na universidade, formar um comitê numa determinada categoria profissional, num determinado grupo de pessoas, artistas, outros, formar um comitê e esse comitê sair à rua, distribuir panfleto, conversar com a população e ter medidas de luta estabelecidas. Por exemplo, todo mundo para Curitiba no dia 1º de maio. Se o ato tiver 10 mil pessoas, nós não estamos fazendo nada. Se o ato tiver 100 mil pessoas, nós estamos levando a temperatura política do país para colocar em xeque o golpe. Isso que tem que ser entendido. Ou seja, então é começar desde já a organização para ter uma multidão em Curitiba. Grande. O que você falou da última vez era transformar Curitiba numa panela de pressão. Exatamente. Né? E aí eu acho que cabe a cada um, né? O cara pode transformar a casa dele num comitê. Pode chamar os amigos que são virtuais, que estão nas redes sociais, deveriam ser chamados. Olha, como é que nós vamos a Curitiba no dia 1º de maio? Peça um material para quem publicou, PT publicou, algum nosso PCO, o que a pessoa achar que mais convém para ela, faça o seu próprio material, pegue aí e tire xerox, apesar que isso é muito limitado, que são poucas cópias, né? Mas vamos colar na parede, vamos distribuir na rua, vamos organizar pessoas, fazer reuniões, conseguir um ônibus, ir para Curitiba. É esse tipo de coisa que pode levar a um enfrentamento com o golpe. Bom, só uma coisa, a lição foi dada em São Bernardo, né? A hora que o pessoal cercou o sindicato ali, apesar da manifestação não ser uma manifestação monstro, mas para a situação ela era bastante grande,
o golpe foi colocado em xeque. Ele não teve que enfrentar o povo até agora. É verdade. Porque nos momentos decisivos, o povo, mesmo que não quisesse recuar, nesse último momento foi o próprio Lula que tomou a decisão. E aqui você tem o Marcos Rebelo. Olha, se em Porto Alegre botamos 80 mil, em Curitiba é mais fácil, né? Paulo Eduardo, estamos colando cartazes, distribuindo panfletos. Giovana dizendo que transformar não apenas Curitiba, mas também Brasília, né, numa panela de pressão, porque realmente está confortável, né? E, voltando ao ponto inicial da nossa conversa, que foi o Aécio, a direita está tendo um conforto. Essa decisão sobre o Aécio fortalece o argumento da direita. Não, a lei é para todos. Hoje de manhã, o Vem Pra Rua, que é um movimento financiado pelo PSDB na origem, financiado pelo golpe, dizendo, Aécio e Lula, 2 bandidos na cadeia, vamos agora mudar a lei do foro privilegiado. É um cinismo isso. É um cinismo. Evidente que eles não estão preocupados com a cadeia. E eu acho que eles não estão preocupados, na verdade, nem com o fato do Lula estar na cadeia. Se o Lula pudesse estar morto e o petróleo estivesse entregue, tudo bem, o trabalho estava resolvido. Não é nenhum sadismo para prender o Lula. Eu acho que tinha uma missão. A missão é tomar, principalmente, o petróleo, né? Exatamente. Mas falta essa mobilização e falta essa conscientização. Se para prender o Lula também, vamos supor que fosse o caso, você entregasse um Aécio, não há dúvida nenhuma que a direita está no lucro. Aécio não é ninguém. Vamos falar o que é verdade. Bom, então tá todo mundo, a gente vê todo mundo aqui, olha, então vamos para a rua, mas aí a questão é de fato ir, né? É passar do discurso aqui das redes para a mobilização real. Você acha, Rui, que, por exemplo, o PT vai sustentar até o final a questão da candidatura Lula, até o dia 15 de agosto? Porque assim, ele não vai o que ficou claro no Datafolha e no Vox, o Lula não vai cair nas pesquisas. Não vai. Tudo indica que ele pode até crescer um pouco mais. Eu acho que vai crescer mais. E mostrou também a inviabilidade do golpe na urna. Alckmin é um peso morto praticamente inelegível, né? Então, agora estão falando do juiz lá, como é que é o nome dele? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Como é que você vê a candidatura do Joaquim Barbosa? Eu acho que é uma tentativa. Ele está tentando sair pelo PSB, que algumas pessoas têm a fantasia de que é um partido de esquerda, né, quando na verdade é um partido de direita. Ele é um elemento da direita, ele foi o pivô de todo o julgamento farsesco, monstruoso do Mensalão. Eu acho que eles... todo mundo está olhando, será que daria isso? Não sei se também... todo mundo acha que o Datafolha inflou o Joaquim Barbosa nessa pesquisa. É possível também. Né? E aí já começam a tentar construir uma aliança dele com a Marina. Né? Ontem saiu uma matéria no Valor de que o Joaquim Barbosa reúne os bons atributos do Lula e do Moro, como se ele fosse um híbrido dos dois. Né? Tem uma origem popular e ao mesmo tempo é um vingador da justiça. É uma situação delicada. Agora... é um candidato que interessa, então, à direita, né? Tendo em vista a impossibilidade do Alckmin. Totalmente. Mas também não parece ser um candidato ideal para administrar uma crise como essa aqui que nós estamos atravessando, né? Ele não parece ser um cara muito administrável também, né? Exatamente. Muito confiável para o sistema, para o golpe também, O que né? ele fez no Mensalão foi uma coisa muito fora do comum, não é? Então, dizer grotesca. Mas aí só para a gente voltar ao nosso ponto. O Lula... crescendo nas pesquisas ou não caindo. Fica lá, está lá em Curitiba. O PT registra a candidatura dele. Em algum momento, o golpe terá que cometer mais uma violência. Dizer que não, o Lula não pode ser registrado. O Fux já deu a senha, mas o Fux vai sair do comando do TSE no dia 15 de agosto também. Eu não sabia disso. Porque é o último dia dele. E aí o PT registra já sob o comando da Rosa Weber. A Rosa Weber, que seria a próxima presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante o processo eleitoral. Se eu não estiver enganado, acho quase certeza que é a Rosa Weber, né? Bom, aí essa candidatura seria impugnada. Sendo impugnada, sendo esse o cenário, estou presumindo aqui que o golpe continua sem pressão popular, o Lula continua lá, tal. Aí o PT escolhe um candidato no dia 16 de agosto, 17, 20, 1º de setembro, o que seja. É possível viabilizar uma candidatura que unifique as esquerdas? Acho que não. Acho muito difícil. Precisaria já haver uma pessoa que
se visse nela que ela é uma, digamos assim, uma representação do Lula, né? Eu acho que tende a dividir ainda mais o voto. Lógico que nós estamos um pouquinho longe desse acontecimento. Vai saber qual que é o clima político do momento em que isso acontecer, e precisa ver também muito bem se for esse o roteiro, em que momento que o Lula seria retirado da disputa. Porque uma coisa é ele ser retirado em agosto, outra coisa é ele ser retirado no final de setembro, claro, nas vésperas da eleição. Isso também é um problema, porque você caçar um candidato poucos dias, 10 dias antes de acontecer a eleição, a crise é inevitável. Total. Mas então, só para ficar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, você disse em programas anteriores que o PT age bem ao manter a candidatura do Lula, né? O Lula é uma... Como é que se diz? O Lula em si é uma luta, uma representação da oposição popular ao golpe. Você acha que o Lula, que ontem mandou uma carta que foi lida pela Glaze, já que ele não pode gravar vídeos, ninguém entra com celular nem nada, você acha que ele deveria escolher um vice que pudesse circular, rodar o país para levar a mensagem dele nesse momento? Bom, Faria sentido do ponto de vista político? Ele vai fazer isso daí, né? Só não vejo quem no PT que tenha toda essa autoridade, né? Porque isso é uma realidade. Ninguém chega nem remotamente perto. Não, mas a autoridade é a autoridade que vier a ser delegada por ele. Teria que ver se isso daí se realiza, né? E um vice que viajaria o país dizendo: eu sou o vice do Lula, não sou candidato a presidente, mas estou aqui dizendo tal e tal, fazendo palestras, indo nas universidades, chamando as pessoas para se mobilizar. Seria uma tática para fazer uma campanha política, sem dúvida nenhuma. Nesse sentido, lógico, que o PT teria que aproveitar isso daí. Porque o problema que eu vejo, Rui, no PT é o seguinte: a gente percebe o seguinte, todos os candidatos estão lá, os do campo progressista, é chato, mas tem que fazer minha campanha. Manuela ontem estava no ato aqui em São Paulo, tal, são solidários, mas tem que agir. O único que está realmente travado é o PT. Porque o PT não tem o que fazer com o Lula lá. Agora, eu tenho certeza que se o PT tivesse já um vice viajando, fazendo mais um cara indicado pelo Lula, olha, esse cara vai viajar ao país e vai levar a mensagem, por exemplo, do que foram os 8 anos de governo Lula, do que foram os 4 anos de governo Dilma, as políticas públicas que foram implementadas para reavivar na memória das pessoas que algo foi feito. Eu, pessoalmente, acho que essa linha de campanha, que parece ser a preferida do Lula, não é a melhor linha de campanha. Nós temos que lembrar o que aconteceu em 2014, que o PT, enfrentando aquela máquina, aquele rolo compressor da direita, né, começou aí tentando mostrar o que tinha feito e terminou polarizando a eleição, atacando a direita, defendendo os seus direitos democráticos e tudo mais. Tem que lembrar isso aí, porque o PT não teria ganho a eleição de 2014 se ele não tivesse radicalizado o discurso político, saindo um pouco desse negócio das realizações. Eu vou chegar lá, mas só vou fazer aqui um comentário, que é o seguinte. O Jonas Carvalho dizendo, nada disso, nada de plano B. Eu só queria enfatizar, não é plano B, né? É o plano A, é o Lula candidato, mas alguém que possa falar por ele. Faça a campanha. Alguém que possa fazer a campanha por ele, né? É isso que está sendo um pouco angustiante, porque o Lula está lá contido e hoje tinha uma coluna no Globo que dizia o seguinte, o Lula não será candidato, mas ele estará na eleição porque a palavra dele coloca um candidato. Então, já que a palavra dele coloca um candidato, precisamos torná-lo incomunicável. O problema que eu acho que tem que ser resolvido é como resolver a incomunicabilidade do Lula. Como que se soluciona essa questão? Esse é outro problema, né? Provavelmente, tanto os advogados quanto o próprio Lula não tinham contado com o caráter de masmorra medieval que essa prisão em Curitiba iria se tornar para o Lula, né? Mas vai sendo atenuada. Hoje os senadores estiveram lá, a Dilma, a Glaze vai poder visitá-lo.
né? Em algum momento ele pode escrever mensagens para os advogados, né? É uma masmorra, mas é uma masmorra que ainda permite algum grau de comunicação. Tem alguma brechazinha, né? Tem uma brecha. A gente percebe que eles não querem permitir isso. Agora, a questão é, tem gente falando, olha, poderia ser o Lindbergh, poderia ser o Haddad, poderia ser o Requião, tem gente que fala, poderia ser o Rui, né? Mas alguém precisa, poderia ser a Gleisi, inclusive, né? A Gleisi, de certa maneira, é porta-voz, mas a Gleisi está cuidando lá da mobilização no Paraná. Está faltando uma pessoa, porque você vê o seguinte, o Ciro, por exemplo, ontem estava em Minas Gerais, participou de um evento, a Manuela estava em São Paulo, que não é o estado original dela. O Boulos estava em Portugal, foi fazer um ato pro Lula, mas daqui a pouco vai estar viajando. E todos os candidatos vão viajar pelo país, já estarão em campanha. Acho que alguém tem que levar a bandeira do Lula dizendo, eu sou o vice, né? O candidato é o Lula. Mas olha, dizendo o seguinte, olha, o Lula vai fazer isso, o Lula vai fazer aquilo, o Lula vai fazer não sei o quê. Eu acho bem plausível, bem racional o que você está falando. Que eu acho que o PT teria que fazer a campanha, todo ele, né? Isso também que... Até agora o PT não conseguiu fazer nenhuma campanha unificadamente. Será que na campanha eleitoral, numa campanha eleitoral, eles conseguiriam defender o Lula unificadamente? Apesar que nós temos que lembrar que a campanha eleitoral no Brasil ela é uma campanha bizarra, porque você, na realidade, você tem um mês de campanha eleitoral e é feita toda pela televisão, né? Não, sim, mas existem, vamos dizer assim, os atos que são, por exemplo, as palestras, as falas, as mobilizações, vão nos sindicatos, vão nas universidades. É essa questão que eu acho que tem que ser discutida. Não, o PT ele tem condições de fazer isso daí. Porque tem um ponto também, o Rui, que é o seguinte, o PT, se você for considerar que a campanha é na televisão, o PT é o partido que tem o maior tempo de televisão também. Você vai parar para pensar. Muita gente fala que a própria Marina vai desistir da campanha porque ela tem 2 deputados e coisa de 10 segundos na TV. PCdoB, PSOL, 20 segundos. Ciro, 30 segundos. O PT, mal ou bem, tem 1 minuto e 20 na televisão. O que ele vai fazer com esse 1 minuto e 20 quando chegar a campanha se o Lula estiver preso? Tudo bem. Tá certo, o Lula é candidato. Mas alguém vai ter que estar se apresentando nessa composição. Não, com certeza eles vão precisar de uma voz aí, ou vozes, né? Ou vozes, né? Ô Rui, vamos dar uma amarrada nessa conversa aqui, para a gente ir já para finalizar. Mas tem gente falando Lula, presidente, Manuela, vice. Eu não acho que, enquanto o Lula estiver preso, aí é um ponto importante também. Porque as pessoas falam de unidade na esquerda, unificar e tal. Eu acho que haveria a possibilidade de unificar se todos estivessem lutando por essa palavra de ordem e liberdade para Lula, e o Lula livre, libertado, seria o candidato, construindo um amplo programa pela esquerda. Se o Lula for mantido preso, que você, pelo que eu sinto, considera o cenário mais provável, não vai haver a unificação. Não vai haver essa tal unidade. A não ser que a esquerda se unifique sem o PT, né? Mas aí não é uma unificação, porque o PT também não vai abrir mão do Lula. Então não existe unidade sem o PT. Na realidade, a campanha eleitoral, ao invés de facilitar uma luta comum da esquerda, ela dificulta essa luta, evidentemente. Por isso que ela é uma ratoeira, como você falou. Entre outros motivos, por esse motivo, ela é uma ratoeira. Os candidatos teriam que ter consciência, os partidos, de que a questão do Lula tem que ser colocada acima da questão eleitoral. Caso contrário, não é possível uma verdadeira mobilização. Como é que você vai levar adiante uma mobilização se você é um concorrente da pessoa que você está defendendo? Até o momento, a Manuela e o Boulos foram lá porque eles estão achando que eles vão aí absorver uma parte do voto do Lula aparecendo na foto, etc. e tal. Fomos legais, fomos solidários. Fomos solidários. Se você é de esquerda, você acha que não dá para votar no Lula, vota em mim e tal, mas isso daí também é um voo de galinha, né? Não vai para lugar nenhum, não resolve nada. Eu acho que o país enfrenta uma crise muito grande. A eleição só vai se dar em condições extremamente... vai ser um jogo de cartas marcadas em favor do golpe,
E como ninguém percebe isso, os interesses eleitorais individuais de deputados, senadores, governadores, etc. e tal, acabam predominando, a gente vai caminhando para essa armadilha, né? Falando nisso, teve até um episódio, né? Pegamos uma simpatia aqui e tal, e no que você falou de tentar absorver um pouco do voto no Lula, né? Teve um episódio dias atrás da Maria da Conceição Tavares, que gravou um vídeo dizendo, olha, meu candidato é o Lula, mas já que o Lula não vai ser candidato, eu voto na Manuela. Isso gerou um estresse muito grande na esquerda, porque pareceu oportunismo. Tem gente que falou, poxa, mas ela está muito velhinha, não devia ter sido submetida a isso. Foi uma coisa assim meio de oportunismo. Esse vídeo foi retirado, né? Pelo que me falaram, pelo pessoal da Manuela, porque a Maria da Conceição Tavares foi mal informada sobre isso, porque o Lula não está excluído do processo. Então, pode criar um mal-estar no seguinte sentido. Bom, a direita tentar naturalizar a ausência do Lula, tudo bem. Normal. Mas a esquerda não deveria naturalizar a ausência do Lula. Não deveria fazer o papel de porta-voz da direita. Porque senão é o seguinte, bom, olha, eu adoraria votar no Lula. Ontem eu fui no evento da Manuela, foi muito interessante. Estava lá o Celso Amorim, estava o Suplicy, o pessoal do MST, muita gente dizendo, o Chico Buarque gravou um vídeo, e eles falaram, bom, olha, meu candidato é o Lula, mas tenho o maior respeito pela Manuela. Ninguém chegou e falou assim, olha, meu candidato é o Lula, vou votar no Lula, mas se ele não puder ser, voto na Manuela. O que eles disseram é, voto no Lula e vamos com o Lula até o final. Exatamente. Até onde vai ser o final. Mas qual é o sentido político? Porque a não ser que você seja viciado em votar, né? Qual é o sentido político de votar na Manuela no Boulos? Eu também poderia falar o seguinte, eu acho que o Lula deveria ser liberado, ele deveria ser candidato, se deveria mobilizar de trás da candidatura dele, é uma posição atual, embora nosso partido não tenha tomado uma posição definitiva. Agora, eu poderia falar, se o Lula não for candidato, vou votar em mim, mas e daí? O que significa isso? E se eu votar na Manuela e votar no Boulos, o que é que vai mudar exatamente? Que tipo de política é essa? Ou o pessoal acredita que se o Lula não for candidato, o Boulos vai subir de 1% para 45% na pesquisa? Pois é, essa que é a questão. Né? Porque o Lula, ele teve toda uma... Olha que interessante hoje. Eu não sabia, chegou o nosso público aqui, é muito esclarecido, né? Eu não sei se você sabia dessa data, mas 17 de abril é o Dia Internacional do Preso Político. Você sabia disso? Não sabia, não. Pois interessante. É interessantíssimo. 2 anos, né, daquela votação esdrúxula na Câmara, Dia Internacional do Preso Político, e a gente não está tendo uma mobilização à altura, né, desse acontecimento. Né? Então, por alguma razão, essa data foi criada, depois a gente vai pesquisar o porquê disso e tal. E aqui também você tem um comentário interessante da Luciana Escobar dizendo, a pressão tem que ser pelo Lula. Sem ele, amargaremos a terceira parte do golpe. É o que você está dizendo. Exatamente. Também, em outras palavras, né? Então... Estão oferecendo um distracionismo, né? A eleição em si, ela não é positiva para o povo. Esse é um erro que muita gente fala. A solução é a eleição. Não, a eleição não é a solução. A eleição é um problema que está sendo resolvido pela direita. Você acha que o Lula, por exemplo, da prisão, ele tem condições de fazer alguma coisa, algum gesto radical? Por exemplo, se não houver a unidade na esquerda, de todas as candidaturas, uma mobilização popular à altura. Por exemplo, você acha que uma greve de fome seria um ato defensável nessas condições? Que não. Você acha que não? Acho que não faz sentido. Por quê? A greve de fome é uma coisa extrema e a greve de fome é quase que uma medida de vida ou morte. É um suicídio quase. Quase um suicídio. Por exemplo, eu conheço muitos casos de prisioneiros políticos que estavam colocados em situações subhumanas, quer dizer, nesse caso aqui, realmente difíceis de viver naquelas condições, fizeram greve de fome e alguns morreram. Tá? Esse é o sentido da greve de fome. Eu acho que o Lula não deve... Eu acho que nós temos ainda... Não estamos aqui num regime que está totalmente fechado, há possibilidade de mobilização popular, há outros recursos. O que eu sinto também, Rui, do Lula, é que o Lula não perde a esperança. Ele tem muita esperança. Na carta que ele leu, que a Gleisi leu ontem, ele falou, olha, vai chegar o dia em que a justiça valerá a pena no Brasil, esse dia está chegando, né? E o Lula é um cara otimista. Até uma informação... que a gente dá ao público, vai ser, provavelmente, se não houver nenhum veto judicial, vai ser colocada na sala onde está o Lula, lá no Paraná, uma esteira
por recomendação médica. Então o Lula ele olha para a vida de uma maneira positiva. Não, já que eu estou aqui, eu vou fazer exercício. Eu vou fazer exercício, vou ler as cartas, vou mandar carta, vou me informar, quero receber o maior número de pessoas. Ele não está numa linha assim de que aquilo lá é para sempre. Isso daí é muito positivo. Agora, precisa ver... Não, também não acho que isso daí determina o ânimo do Lula, mas eu acho que precisa ver se as expectativas que ele tem no Judiciário Nacional, elas têm algum fundamento, né? Olha, que chegou aqui um comentário... O pessoal já não está mais dizendo Lula presidente, Rui vice. Chegou aqui uma chapa que é Rui presidente, Lula vice. Essa seria interessante aqui. É do Jack Jr., né? Dizendo assim. Bom, então, gente, eu queria agradecer a todos vocês que participaram, que acompanharam. A gente vai ter daqui a pouquinho o programa Léo ao Quadrado com o Estupa. A gente só vai fazer uma pausa rápida, né? E queria dizer a vocês que a gente está muito contente com o crescimento da TV 247. Estamos chegando já aos 65 mil inscritos daqui a pouco, vamos para 70 mil. E é importante que todo mundo se inscreva no canal, né? Vocês também estão fazendo muita programação no canal Causa Operária TV, lá no YouTube. Enfim, o Rui faz programas também nos fins de semana, análise política, faz análise internacional. Muito interessante porque... Chegou um comentário aqui dizendo o seguinte: o inimigo é o imperialismo. Enquanto as pessoas não tiverem essa percepção, eu acho que está ficando cada vez mais explícito, né, o papel do imperialismo no que está acontecendo no Brasil. Ah, não, mas isso é uma coisa que não existe mais. Bom, será que não existe mais na Síria? Será que não existe mais na América Latina? A Síria mostrou que ele está lá vivinho, né? Exatamente. O Rui, semana que vem estaremos aqui. Nova análise política. Obrigado aí pela participação de sempre. E é isso. Se você quiser mandar um recado final aí, ou encerramos. Não, eu acho que a gente falou tudo. Temos que ir para Curitiba. Ir para Curitiba no 1º de maio. E quem quiser puder comprar a caneca, Liberdade para Lula. Obrigado, gente. Valeu. Meu nome é Brian Mir. Eu sou norte-americano que mora há 23 anos no Brasil, geógrafo e jornalista. Com tanto dinheiro financiando mídia corporativa hoje em dia, é mais importante do que nunca que os cidadãos brasileiros e do mundo apoiem a mídia independente. Boa tarde aos amigos da TV 247. Estou aqui com meu amigo Breno Altman, jornalista, editor do site Opera Mundi, né? Grande jornalista e também uma das pessoas mais coerentes na esquerda brasileira, que vai ter muito a nos dizer nesse momento muito delicado da vida nacional. O ex-presidente Lula preso e a esquerda debatendo exatamente o que fazer, né? Tudo bem, Breno? Tudo bem. Como é que você está vendo esses dias, né? Eu sei que você esteve lá em São Bernardo do Campo, nos dias decisivos, né, antes dessa decisão do Lula de se apresentar à polícia. Muitas pessoas imaginavam que esse dia jamais chegaria, da gente ver o Lula, maior presidente da história do Brasil, preso, né? E eu queria te pedir primeiro assim uma análise geral do quadro, né? Como é que se chegou a essa situação? Como é que você está vendo o impasse hoje para as esquerdas? Olha, eu acho que nós temos que entender a prisão do Lula como parte de um processo que muitos têm chamado de um golpe continuado. Ou seja, um processo que teve início com o impeachment da presidente Dilma em 2016 e cuja conclusão natural do ponto de vista das forças conservadoras é a impugnação do presidente Lula como candidato a presidente e sua prisão, de tal maneira que ele seja expurgado da vida política do país. O golpe não fecha com a preservação dos direitos políticos do presidente e com a preservação da sua liberdade. Então nós devemos compreender como parte do golpe continuado. Porque exatamente os direitos políticos e a liberdade permitiriam uma eventual reversão do golpe. Claro. Por meio de eleições. Quando o golpe foi desenhado em 2016, as forças que dele participaram imaginavam que em 2018, com o PT cambaleante, com o Lula desgastado, eles conseguiriam uma saída institucional que legitimasse esse golpe e abrisse um novo ciclo num clima de reinstitucionalização do país. Era muita ilusão, né, Breno? Eu até conheço algumas pessoas que achavam que seria mais ou menos como foi o impeachment do Collor. Itamar assume, né?
aquele bloco afastado, desmoralizado, e desse bloco que assume o poder nasce uma candidatura viável, né? Essa era a ideia deles, quer dizer, que eles conseguiriam adotar uma série de medidas econômicas de caráter ultraliberal, medidas completamente impopulares e que não foram aprovadas no processo eleitoral de 2014, pelo contrário, foram derrotadas, vocalizadas tanto pela Marina quanto pelo Aécio. Essas medidas foram derrotadas. Durante 2 anos essas medidas seriam aplicadas, haveria algum nível de recuperação da economia, haveria, portanto, algum nível de recuperação de popularidade desse bloco golpista e chegariam em 18. Repito, com o PT fora do jogo, cambaleante, desgastado e com a possibilidade de um nome que expressasse eleitoralmente esse bloco golpista e que tivesse o apoio das urnas para abrir um novo ciclo de governo no país. Institucional. E eles não estão Exatamente. conseguindo isso. Eu me lembro até do próprio ministro Gilmar Mendes, lembrando, olha, não, o impeachment pode ser uma coisa boa, foi bom no caso do Collor, pode ser bom novamente. Mas antes da gente continuar, Breno, eu só queria fazer um chamado para todo mundo que está nos vendo. Queria dizer que o Breno tem um canal no YouTube muito importante, que é o canal do Opera Mundi, então todas as pessoas que estão nos vendo, por favor, se puderem, se inscrevam, né? É YouTube/Opera Mundi, se eu não me engano. O Breno tem dado lá programas sobre história, né? Tem o 20 minutos de história. Você fez uma série sobre a história do próprio Partido dos Trabalhadores. Então tem conteúdos muito interessantes, não só sobre análise da conjuntura interna, mas também internacional. Acho que seu vídeo mais recente é sobre a Síria, se eu não me engano. Sobre a Síria, na sexta-feira passada. Muito conteúdo de qualidade, então recomendo realmente a todos vocês que passem também a se inscrever no Opera Mundi. Evidente, a gente pede inscrição aqui também na TV 247, sempre priorizando o YouTube em relação ao Facebook. Eu tenho dito isso para o Breno também, né? Ele tem que puxar mais a turma dele para o YouTube dele. Pessoal dizendo aqui, a Graça Amaral dizendo que o Opera Mundi é imperdível. Então somos sites parceiros, somos sites irmãos. O Breno mais na agenda internacional e a gente aqui mais na agenda interna. O Breno, bom, o que se imaginava lá atrás? O PT sairia desmoralizado, né? Seria possível construir essa candidatura e tudo mais. Aí vem a pesquisa Datafolha. Pesquisa Datafolha mostra o Lula com 31%. O Vox Populi mostra o Lula com mais de 40%, com possibilidade de vitória até no primeiro turno. O que isso coloca para o golpe, né? Porque se o golpe não é capaz de vencer a eleição, a esquerda deve continuar sonhando com uma eleição com a participação do Lula. O golpe que está aí, que está colocado, é até estranho a gente perguntar isso, né? Usar a palavra permitir, mas permitirá uma eleição com Lula? Como é que se conquista uma eleição com Lula no Brasil de hoje? Eu acho que a esquerda deve continuar lutando pela liberdade do Lula e pelo direito dele de participar do processo eleitoral. Na verdade, essa é a grande luta democrática desse momento. O resultado dessa luta democrática ela é decisiva para o futuro do país. Se nós vamos ter em 2018 uma eleição que reinstitucionalize o país, que traga o país de volta ao leito da Constituição de 88, ou se nós vamos ter a consolidação da ruptura da Constituição de 88. Perfeito. Ao redor desta luta que se define o destino do país, antes até do próprio processo eleitoral. Portanto, eu considero que a esquerda deve continuar concentrando todas as suas energias na luta pela liberdade de Lula e pelo seu direito de ser candidato. Essa é a grande batalha corrente, que antecede e determina o processo eleitoral de 2018. Só que é muito difícil, Breno, porque o calendário corre, né? Então, a gente está em abril, daqui a pouco é maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, eleição. Né? Ninguém nega o papel do Boulos na defesa do Lula. Foi lá, levou as pessoas para São Bernardo, tem sido uma pessoa extremamente ativa. No entanto, e o PSOL, inclusive, soltou nota defendendo o direito do Lula a ser candidato. Mas qual que é a palavra de ordem do PSOL hoje? Lula livre, Boulos presidente. Eles mantêm a campanha eleitoral correndo. Claro. Né? E vai chegar um momento em que talvez a gente não tenha Lula livre a campanha e chegue o dia da votação. Como é que, por exemplo, o Rui Costa Pimenta, que tem vindo aqui toda semana, ele quase que afirma o seguinte, que era o momento de suspender todos os atos de campanha e concentrar todo o foco na liberdade do Lula. Eu, por exemplo, dias atrás eu estive num evento da Manuela. A Manuela também é muito solidária ao Lula, mas está fazendo a campanha dela. Será que a gente não vai ficar só no discurso e, bom, cada um tocando a sua própria vida, o Lula está ficando e o próprio PT não se define também?
Olha, primeiro, eu acho que é completamente legítimo que tanto o Boulos quanto a Manuela mantenham suas campanhas. E essas campanhas não são impeditivas à unidade e à centralidade da batalha pela libertação do Lula e pelo seu direito de ser candidato. Eu não vejo contradições maiores entre esses dois movimentos. Até porque o Boulos e a Manuela, como você mesma disse, estão dando exemplos de generosidade, solidariedade, empenho na luta pela libertação do Lula e pelo seu direito de ser candidato. E todos têm clareza que esta é a batalha que decide o jogo político-eleitoral. A direita vai se armando fragmentada, dividida, vai se armando para o jogo eleitoral, num cenário em que as eleições estão manipuladas, manietadas com a impugnação do Lula. As forças de esquerda as forças de esquerda, progressistas, nacionalistas, só podem considerar legítimo o processo eleitoral se superada essa interdição à vida democrática que é a impugnação do Lula. Claro. Portanto, não há uma contradição entre esses demais candidatos progressistas manterem suas campanhas e a batalha pela libertação do Lula e pelo direito dele ser candidato. Evidentemente que vai haver um momento em que terá que ser avaliado se essa batalha foi ganha ou foi perdida. Exatamente. E neste momento, em que se decidirá se a batalha foi vitoriosa ou derrotada, uma posição terá que ser adotada dentro do espectro de hipóteses políticas que tiver colocado para o conjunto da esquerda. E há opções a ser discutidas neste momento. Agora, antecipar essa discussão seria um equívoco, especialmente por parte do PT. Não, e ao mesmo tempo também não é possível parar o relógio eleitoral, Claro. não é possível parar o calendário. Tampouco a gente precisa antecipá-lo. Ou seja, esse relógio hoje corre ao redor do tema Lula, ao redor do tema da liberdade e do direito do Lula ser candidato. Mais adiante, essa batalha vai chegar a um desfecho. Agora, Essa batalha que está sendo travada agora terá um resultado. Com base nesse resultado, se deverá tomar uma decisão. quando a gente... Olha, eu vou ler aqui um comentário da Nani, Lula Livre Pérez. Olha, Léo está certo no seguinte sentido: a pauta do Lula é urgente, é até superior a eleições. Todas as ações progressistas devem ter esta palavra de ordem. Lula livre já, como bem disse Rui. É nesse sentido que eu percebo as pessoas com essa angústia, Breno, de que enquanto não se resolver a questão do Lula, até a discussão eleitoral é irrelevante, porque a eleição não será legítima. Né? Se não tiver o Lula, não é uma eleição, um simulacro de eleição. É verdade. Então por que continuar com a eleição se o Lula está lá preso? Por que não fazer um 1º de maio, como defendeu aqui o Rui Costa, de botar 100 mil pessoas em Curitiba e mostrar para o golpe que ainda existe uma sociedade civil no Brasil, né? Nesse sentido é que se mobilizam as forças. Está convocado um 1º de maio unificado para Curitiba, né, de todas as centrais, inclusive de centrais que apoiaram o golpe. A Força Sindical está participando da convocação do 1º de maio em Curitiba, cujo grande lema é Lula livre. O que eu tenho um pleno acordo, ou seja, a centralidade da vida política do país hoje é ditada pela batalha em favor da libertação do Lula e do seu direito de ser candidato. Todo o resto é secundário. Agora, é direito das demais forças políticas, evidentemente, forças políticas distintas que o PT, embora tenham com o PT uma aliança histórica, que elas toquem suas campanhas. O PT não deve nem estar cobrando, até onde eu sei, que Boulos ou Manuela ou qualquer outro candidato do pare suas campanhas. Isso é uma decisão de cada qual que o PT tem que respeitar. Agora, o PT tem tido uma posição bastante clara, ao meu ver, de que a sua batalha central não é a campanha eleitoral. Sua batalha central é a luta pela libertação de Lula e pelo seu direito de ser candidato, porque é essa batalha que define se as eleições serão democráticas ou fraudulentas. Nós vamos chegar nos caminhos que estão aí abertos para o PT, mas antes eu queria te falar, vamos dizer assim, de uma esquerda mais ampliada. A gente vê claramente Boulos, Manuela, evidentemente engajados na luta democrática. PDT e PSB ajudaram a assinar um documento dos partidos que era aquela questão da defesa da soberania e tudo mais. Existe um documento partidário nessa direção. Mas, no entanto, o PSB tem uma candidatura quase que colocada do Joaquim Barbosa e o PDT já tem a candidatura mais do que colocada do Ciro Gomes. A meu ver, esses dois partidos preferem uma eleição sem Lula. Tanto o Ciro quanto o PSB. Você acha que essa leitura está correta? Você acha que é possível construir depois uma unidade com dois partidos que preferem a eleição sem Lula do que a eleição verdadeiramente democrática?
Olha, acho que a vida política, você tem batalhas que unificam, batalhas que dividem dentro de um campo de aliança. Evidentemente que a perspectiva eleitoral, tanto do PDT quanto do PSB, é bastante distinta da perspectiva eleitoral de esquerda. Eles têm outro discurso, outra agenda, e você tem razão. A efetivação do discurso e da estratégia eleitoral do PSB e do PDT parte do princípio que o Lula não está na disputa. Exatamente. Dependem do Lula não estar na disputa para terem sucesso, aliás. Exatamente. Todo mundo sabe que se o Lula estiver na disputa, a candidatura do Ciro se esvazia. Todo mundo sabe que se o Lula estiver na disputa, o Joaquim Barbosa fica cantonado na direita. Então, no cálculo eleitoral dessas forças, tirar o Lula da disputa é um ativo e não um passivo. Não é? Exatamente. É uma manobra que lhes interessa. Agora, ainda assim, é positivo que esses partidos, e até nobre da parte desses partidos, que mesmo tendo esse cálculo eleitoral, se somem na batalha concreta pela libertação do Lula, pelo direito dele participar. Ou pela soberania, uma assim, coisa mais... normal que seja assim, e é positivo que seja isso. Que seja assim, é positivo e avança no terreno da construção de um mínimo pacto programático dentro da esquerda brasileira. Agora, e como é que você vê, por exemplo, o papel do PCO, que já defende uma radicalidade, não digo uma pauta revolucionária, mas na linha de que, olha, tinha que parar tudo, cancelar a eleição e, eventualmente, não é cancelar a eleição, é adiar qualquer discussão eleitoral e concentrar todo o esforço simplesmente na... Veja bem, eu o PCO tem tido um papel muito importante. O espírito dessa orientação do PCO. Agora, eu acho que ela colide com alguns elementos de realidade e a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso. Porque parar tudo é uma palavra de ordem que imediatamente criaria um conflito entre o PT e as demais forças políticas de esquerda. Ou seja, não cabe ao PT exigir dos seus aliados que parem tudo, ou exigir dos movimentos sociais que parem suas batalhas específicas, ou exigir do movimento sindical que pare sua luta contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência. Eu prefiro uma outra orientação. A batalha pela libertação do Lula e pelo seu direito de ser candidato deve unir todas as batalhas e não parar as demais batalhas, porque creio que essa ideia de parar as outras batalhas em nome da campanha pela libertação do Lula, ela é inexequível. E imporia um atrito no campo da esquerda. Vamos considerar que a batalha pela libertação do Lula e pelo seu direito de ser candidato é uma batalha que sintetiza todas as batalhas. Até porque a luta pela libertação do Lula não é uma luta apenas contra uma injustiça. Porque o Lula candidato, o Lula livre candidato, significa a possibilidade real de derrotar a reforma trabalhista, de derrotar a reforma da Previdência, de restabelecer uma política de soberania nacional. Ou seja, ele representa uma agenda para o país. E, portanto, incentivar as lutas ao redor dessas agendas e trazê-las, fazê-las confluir na batalha pela libertação de Lula e pelo seu direito de ser candidato é fundamental. Não é necessário que as outras lutas cessem. É necessário que compreendamos que essa batalha pela libertação do Lula e pelo seu direito de ser candidato é uma batalha que sintetiza todas as lutas. Você estava em São Bernardo, Breno. Como é que você sentiu, como é que você interpreta a fala do Lula, em que ele dedicou muito carinho, muito espaço para o Boulos e para a Manuela, mas não deixou nenhum sinal relativo ao PT, né, de quem poderia ser eventualmente um porta-voz ou um condutor do futuro do PT com ele na situação a qual ele se preparava para viver? Olha, vou aqui expor a minha opinião, que não passa disso, da minha opinião. O seu sentimento em relação ao que foi dito. Eu acho que o Lula passou 3 sinais em São Bernardo quando ele destaca a presença do Boulos e da Manuela no discurso que antecede sua prisão. Primeiro sinal, de que o PT não deve discutir plano B, muito menos fazê-lo pela imprensa. Que discutir o plano B agora, antes desta batalha democrática que tem a ver com o direito do Lula ser candidato, desorganizaria e levaria à derrota prévia das forças progressistas, que é fundamental concentrar todas as forças nesta batalha democrática. Acho que foi o primeiro recado. O segundo recado é que a esquerda só tem chances de derrotar o golpe no processo eleitoral, ainda mais num cenário em que eventualmente o Lula não seja candidato, se ela estiver unida. Então, quando o Lula pega a mão da Manuela, a mão do Boulos e as junta diante
Foi simbólico. Teve o simbolismo de buscar a unidade da esquerda. E aí tem uma terceira mensagem, que para construir a unidade de esquerda, eventualmente o PT tem que estar disposto ao sacrifício. Mas onde você viu essa mensagem de sacrifício do PT? Quando o Lula dá mais destaque ao Boulos e à Manuela do que a nomes do próprio PT, ele está passando essa mensagem implícita. Ou seja, de que, se necessário, o PT tem que estar disposto ao sacrifício para construir a unidade de esquerda, que é um elemento fundamental, a unidade das forças progressistas, democráticas, nacionalistas, para derrotar o golpe. Com Lula, ou eventualmente sem Lula. Ou seja, mas num cenário, e aí a gente já vai passar para as opções do PT, num cenário de sacrifício, esse sacrifício então não passaria, por exemplo, pelo Ciro Gomes, por uma eventual aliança em torno do Ciro, que na aparência seria o candidato melhor posicionado. Olha, infelizmente, o candidato Ciro Gomes escolheu um caminho complicado e que o colocou fora, ao menos momentaneamente, fora do campo de esquerda. Ciro Gomes, programaticamente, representa uma agenda progressista. Ciro Gomes poderia, nesse momento, até mesmo ser um nome que, numa eventual ausência do Lula, unificasse o campo progressista para derrotar a direita. Mas ele se auto-excluiu desse campo, porque ele escolheu, de maneira errática e irregular, mas já há mais de ano, ele escolheu um caminho de confrontação contra o PT e o presidente Lula. Mais que isso, ele dá todos os sinais de que o cálculo político dele não é o de buscar aliança com o PT e com o presidente Lula, mas de enfraquecer e desgastar o máximo possível o PT, imaginando que os eleitores petistas nessa circunstância seriam naturalmente os seus eleitores. Isso gerou uma dose de atrito que o tirou concretamente do núcleo duro do campo progressista. Ciro Gomes não teve presente em São Bernardo, Ciro Gomes deu declarações bastante desencontradas sobre o tema da condenação do Lula. Mais Ciro hostis do que simpáticas. Claro. Então isso criou uma aresta, criou um ruído que não foi provocado pelo PT, por Lula, pelas demais forças progressistas, foi provocado pelo próprio Ciro Gomes. Pelo contrário, o que a gente sentia sempre era o PT cheio de dedos para se referir ao Ciro. O PT não querendo brigar. Sabe aquela situação que o PT não quer entrar na briga porque pode ser necessária uma eventual aliança lá no futuro? E eu sinto muito, Breno, aqui pelos comentários, que eu estou sempre ligado aqui nos comentários do YouTube, do Face, que o Ciro machucou muito o eleitor do Lula, né? Então, mesmo que o Lula fizesse um cálculo pragmático em algum momento, não, o Ciro é o melhor nome, é a melhor alternativa, eu acho que ele não seria tão acompanhado pelo rebanho, vamos dizer assim. Não sei se você concorda. Sim, o eleitor do Lula está muito magoado com o Ciro. Talvez mais magoado do que a capacidade do presidente Lula, eventualmente, influenciar esse eleitor para que arrefeçam suas mágoas contra o Ciro. Não, o Lula faz milagres, mas a gente sente que para algumas pessoas é irreconciliável. O cálculo político do Ciro o levou a se confrontar contra o eleitorado petista. E acho que esse foi um cálculo errado. Ele hoje se encontra numa posição muito mais desfavorável do que estaria se sua política e seu cálculo tivessem sido o oposto, se ele buscasse ter desempenhado um papel solidário e um papel de aliança com o PT e um papel de unificador do campo progressista nos últimos 10, 12, 15 meses. Vamos falar um pouquinho do PSB e depois a gente volta para o PT. Como é que você avalia, porque está sendo tratado como fato novo da pesquisa, o Joaquim Barbosa, que foi colocado, acho que até um pouco inflado, para tirar um pouco do Lula. E aí você vê algumas análises dizendo o seguinte: não, mas veja bem, ele representa aquele casamento entre qualidades do lulismo, ele até votou no Lula, votou na Dilma, né? E qualidades do humorismo, né? Porque é um juiz, é um vingador, né? Tem lá a chamada espada da lei ou do arbítrio, mas ao mesmo tempo tem uma origem humilde, assim como a própria Marina, que também defende o sistema judicial. Você acha que é possível construir na cabeça do eleitorado essa fusão entre punitivismo e lulismo ao mesmo tempo? Só por truque. É um truque, mas assim... Só por truque de imagem. De Mandrax. O Joaquim Barbosa é hoje um candidato que busca se inserir como candidato de centro-direita. Ele busca hoje a agenda do mercado. Ele está buscando um economista para chamar de seu agora. Claro, ele busca a agenda liberal. Claro, é uma centro-direita
com uma lógica privatista mais moderada, com uma lógica de retirada de direitos mais moderada, mas fundamentalmente ele tenta ocupar o espaço de centro que hoje está vazio, porque a candidatura do Alckmin não emplaca, porque o Temer não é capaz de eleger síndico de condomínio, porque as candidaturas outras do campo de centro também são muito fracas. Então o Joaquim Barbosa surge no cenário político pelas mãos do PSB, um PSB que embora hoje esteja buscando se reencontrar com o campo progressista, de fato foi um partido que apoiou o golpe, e o PSB e o Joaquim Barbosa tentam ocupar esse espaço vazio ao centro, com uma agenda econômica liberal e com um discurso de fachada sobre direitos sociais, distribuição de renda e, claro, trazendo para essa candidatura esse discurso hoje muito popular, especialmente nas camadas médias, o discurso punitivista, anticorrupção. E ao mesmo tempo então, ele conseguiu, né? Na verdade, o que Joaquim Barbosa busca fundir não é a política de distribuição de renda com a luta contra a corrupção. Ele busca fundir a luta contra a corrupção com os interesses do mercado. Ou seja, então não tem nada de esquerda nisso. Não. É um candidato que busca se estabelecer como referência no campo inimigo e não no campo progressista. Então vamos passar para o PT, que eu acho que é o que mais interessa ao nosso público aqui, mas antes reforçando, pedindo as inscrições no canal no YouTube. Já estamos a caminho dos 65 mil inscritos. O Breno também está com um canal importante, então vamos fazer também as inscrições no canal Ópera Mundi no YouTube. O Breno, e o PT, como é que deve agir com o Lula lá? As pessoas imaginavam, podem ser poucos dias, pode ser uma semana, o Supremo vai votar a descer, aí o Marco Aurélio já está falando que não tem prazo para votar, tem a outra ação do PCdoB que surgiu. Talvez as pessoas comecem a realizar que pode ser um tempo longo, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Tuxi, e essa é a minha opinião. Nós temos que compreender os processos jurídicos à luz da política. O que está em curso no Brasil é o desmonte da República fundada pela Constituição de 88. É um processo, repito, continuado de ruptura da ordem constitucional, cuja primeira etapa foi o impeachment da presidente Dilma, cuja segunda etapa está em curso, que é a impugnação e a prisão do presidente Lula, e cuja terceira etapa vai ser a mudança do sistema político. Ou seja, as forças conservadoras tratam de desmontar a República da Constituição de 88 e estabelecer um sistema político que feche as portas para a possibilidade da esquerda voltar a governar o país. É disso que se trata. Utilizando aquelas clássicas palavras desse ótimo escritor e bandido político que é o Mário Vargas Llosa, quando se referiu ao México há algumas décadas atrás, que ele dizia era a ditadura perfeita, parecia democracia, tinha regras de democracia, mas no fundo era uma ditadura implacável das elites mexicanas. A busca das elites brasileiras é construir um regime político desse tipo, a ditadura perfeita, que parece democracia, parece que tem instituições que funcionam conforme alguma ordem democrática, mas no fundo, num passo da ditadura escancarada, porém protegida institucionalmente do grande capital, das elites financeiras. Essa é a lógica. Nesta lógica, não se pode ter ilusão. Derrotar o Lula, prender o Lula, tirar o Lula da vida política do país, criminalizar o PT, o conjunto da esquerda, é fundamental para essas elites. E elas farão o que for necessário nesse sentido. Não é à toa que a guarda pretoriana do Estado oligárquico burguês do Brasil, que são as Forças Armadas, tem se manifestado, pressionando a Corte Suprema no sentido de mais punitivismo, de não aprovar o habeas corpus a favor do Lula, de fechar o caminho para a esquerda. Tem se pronunciado cada vez com mais frequência. Inclusive hoje houve uma manifestação do general... Na ordem do dia do Exército. Mais uma, né? Mais uma em que ele afirma que a impunidade é uma ameaça à democracia. Essa é a fala dele. Então, nesta lógica, não se pode ter ilusão. E no caso do Lula, a gente não tem impunidade. Ao contrário, a gente tem uma punição sem causa. A única maneira de reverter a situação jurídica do Lula hoje tem a ver com a capacidade de mobilização popular. Se as forças nacionalistas, democráticas, socialistas, populares forem capazes de levantar o país, de criar uma mobilização poderosa nos próximos meses, de ir a greves, ocupações, desobediência civil,
contra essa situação, contra a prisão do Lula, pelo direito dele ser candidato, se essa mobilização se estabelecer, pode-se encontrar uma saída jurídica favorável à democracia e aos direitos do presidente Lula. Se não houver mobilização suficiente para isso, a mão pesada da elite brasileira se fará presente. Ela está presente, né, Breno? Por exemplo, o Nobel da Paz, Pérez Esquivel, veio ao Brasil, foi a Curitiba e não pôde ser recebido. Também não deixaram na primeira tentativa que os senadores fossem recebidos. Tiveram que criar uma comissão. Nem na ditadura tinha isso. Nem na ditadura tinha isso, exatamente. Eu vou te dizer, eu tinha 18 anos de idade, era dirigente do movimento secundarista, e eu tinha permissão para entrar nos presídios políticos, visitar os presos da ditadura, nos anos de 76, 77, 78, com liberdade. Dessa vez eles bloquearam até mesmo o Nobel da Paz. Ou seja, bloquearam o Nobel da Paz. Tem uma foto muito simbólica que está na nossa manchete agora, que é uma foto do Leonardo Boff. O Leonardo Boff foi lá, pegou uma cadeirinha, sentou na porta da Polícia Federal para fazer o seu protesto silencioso. O Nobel da Paz também tentou ir lá mais uma vez e teve seu acesso negado, né? A gente fica vendo, olha, que existem protestos, né, que têm um caráter simbólico, que podem repercutir no mundo. Teve a própria manifestação do Lula ontem, que eu vou te perguntar sobre isso. Mas você vê a possibilidade de surgir essa mobilização de massas que você defende? Vejo essa possibilidade. É claro que isso é uma possibilidade, ainda ela não está em curso uma mobilização desse tamanho, agora é assim mesmo, mobilizações desse tipo se constroem com um certo tempo. Agora, você tem assistido por todo o país, mesmo no exterior, uma verdadeira guerra de guerrilhas em solidariedade ao presidente Lula, em espetáculos musicais, em competições esportivas, em manifestações de rua, em manifestações diante das embaixadas brasileiras. Há um pipocar de ações de solidariedade, e essas ações, num determinado momento, elas podem vir a se transformar num turbilhão popular, numa manifestação, numa campanha de massas, como foi aquela para libertar Mandela no início dos anos 90, ou como foi a campanha para impedir a execução de Sacco e Vanzetti nos anos 20, ou a campanha para libertar Luiz Carlos Prestes das masmorras do Estado Novo em 45. Ou seja, você pode vir a ter uma campanha nacional e internacional de massas poderosa que mude a atual situação. É a única esperança, ela não está nos tribunais. A esperança está nas ruas. Como é que você vê a questão da narrativa? Porque, por exemplo, a questão do golpe, né? A imprensa golpista, a meu ver, já perdeu. Eu acho que poucas pessoas minimamente informadas ou com honestidade intelectual sustentam que a Dilma foi afastada por pedaladas fiscais. A narrativa do Lula como preso político e não um preso comum, em que estágio que você enxerga hoje? Eu acho que está consolidada a narrativa de que é um preso político, de que está submetido a um estado de exceção e de que a lógica da justiça brasileira é aproveitar do sistema penal para decidir a batalha política. É só pegar o que aconteceu essa semana. Lula preso e Alckmin retirado da Lava Jato, colocado num processo de crime eleitoral, de tal sorte que a candidatura dele possa se manter. Alckmin são 10 milhões para o cunhado, tá? Só para quem não sabe. Claro. Então, 7 apartamentos do Guarujá. 7 apartamentos do Guarujá que o Lula não tem, né? Também fora isso. Ô, Breno, então vamos falar o seguinte, vamos falar do PT. O que o PT deve fazer nesse contexto? Tudo bem, chamar a mobilização, defender o 1º de maio, as centrais, unificar, com o apoio de outros partidos. Mas e do ponto de vista da candidatura Lula? Então, pelo que você conta, a estratégia de mantê-lo candidato e registrar a chapa é o caminho correto? Eu acho que é o caminho correto. É o caminho que tem sido seguido pela direção do PT, pela presidente Gleisi, pelos outros dirigentes do partido, pelo presidente Lula, e me parece o caminho correto. E se a candidatura vier a ser cassada final de agosto, começo de setembro? Hipoteticamente, nessa situação, você teria 3 cenários. Um cenário, considerar que se consolidou uma situação na qual a eleição é uma fraude e o PT chamou o voto nulo para a eleição presidencial. Considerando, portanto, que o governo que viesse a emergir de uma eleição desse seria tipo, ilegítimo. Tão ilegítimo quanto o governo do Temer. Ou seja, a continuidade do golpe portanto, escancarado. a resistência antigolpista continuaria exatamente nos mesmos termos em que ela é travada hoje. Essa é uma opção. A segunda opção seria o PT buscar nas suas fileiras um nome que substituísse o presidente Lula, entre os vários nomes cotados ou especulados pelo país. A terceira saída é o PT buscar
substituir a candidatura do presidente Lula por uma candidatura que não fosse do PT, uma candidatura de outro partido que unificasse o campo progressista na batalha presidencial. Essas são, grosso modo, as 3 opções que o PT vai ter que analisar. Isso depende, nenhuma dessas 3 opções pode e deve ser discutida agora, porque essas 3 opções são determinadas pelo curso da batalha que está se travando. Não se pode colocar o carro na frente dos bois. É fundamental travar essa batalha e no desfecho dessa batalha, se ela for vitoriosa, teremos Lula candidato. E, portanto, um fortalecimento expressivo do campo popular e uma possibilidade real e concreta do Lula ganhar as eleições, inclusive no primeiro turno. Claro. Se essa batalha, ao fim e ao cabo, tiver como resultado a derrota, você tem essas 3 opções, são as 3 opções disponíveis. Mas essas opções não são opções de laboratório, não podem ser discutidas a priori, antes de travar da batalha. Elas não podem ser um diversionismo em relação à batalha central que ora está em curso. Então, se você coloca dessa maneira, provavelmente, eu ia te perguntar exatamente isso. Qual das 3 opções que você prefere? Você vai dizer que não é o momento, talvez. Eu diria exatamente isso, não é o momento. Não é a hora de discutir isso. Não é a hora de discutir isso, porque depende do cenário que tiver construído. Porque simplesmente falar numa preferência por isso, por aquilo, Ninguém você já abre sabe, uma discussão. Esse país, hoje, vive num nível de instabilidade absurdo. Nesse processo de desconstrução da República da Constituição de 88, do atropelo e da superação da Constituição de 88, nesse processo de destruição progressiva da democracia, você tem uma situação. O Gramsci, o filósofo e revolucionário italiano Antonio Gramsci, usava muito essa expressão, o equilíbrio catastrófico. Ou seja, como nenhuma das classes ou frações de classes ou partidos tem força suficiente para estabelecer sua hegemonia sobre o Estado, a sociedade, o país, e essa é a lógica da catástrofe, o país vai se descoesionando, o país vai apodrecendo. Há um cheiro de podridão no ar. Eu até costumo dizer que o Brasil deixou de ser um país, viu, Breno? Não é uma nação, tá longe, mas eu tô achando que o Brasil se converteu num território habitado por pessoas. É um território onde tem pessoas que entram. Há muita fragmentação das instituições, fragmentação das forças políticas, muita crise, muita decomposição econômica, muito sofrimento do povo e, portanto, é um cenário de muita instabilidade. Qualquer um que se arriscar a fazer previsões na semana corrente sobre a semana seguinte terá grandes chances de errar. Porque os fatos ocorrem com muita rapidez, as idas e vindas nos distintos territórios do Estado brasileiro, na justiça, no parlamento. Claro. Então, mas fatos com muita rapidez, mas que a gente enxerga uma direção. Claro. E essa direção são derrotas consecutivas da esquerda. Você tem impostas à esquerda, vamos dizer assim. É verdade isso. Você tem uma situação no qual a tendência principal desde 2015 tem sido a derrota da esquerda e o avanço das forças autoritárias. No entanto, essas forças autoritárias, ainda que tenham conquistado essas vitórias, elas não conseguiram estabilizar sua hegemonia sobre o Estado e a sociedade, porque elas não conseguem ter apoio popular e social para ter uma alternativa institucional que pacifique o país. Pois é, aí é que está um impasse, porque ao mesmo tempo eles não conseguem uma alternativa institucional e também eles não querem se assumir pela força. Eles não querem se assumir pela força explicitamente. Ou como diria o Chaves, ao menos não por a hora. Ao menos não por a hora esse golpe tenta não se assumir como golpe. Todo mundo já sabe que é golpe. Vamos nos recordar mas eles querem um golpe que não pareça. Não vamos nos iludir nem sequer sobre isso, Atushi, porque quando o general Vilas Boas rugiu contra a Corte Suprema, ameaçou, chantageou a Corte Suprema, fico aqui eu pensando, e se a Corte Suprema tivesse dado a ameaça? Mas não botou nenhum tanque na porta do Supremo, ainda. Mas já ameaça. Nós já estamos no território do pronunciamento militar, que é vedado pela Constituição. Sabe onde é que devia estar o general Vilas Boas? Na cadeia. Ele violou a Constituição brasileira. Pois é, mas ele sabe que jamais seria colocado nessa condição pelo Michel Temer, duplamente denunciado, e prestes a ser apoio popular de perto de zero, e prestes a ser... O cara vai ser... colocado na cadeia pelo Temer. Esses são os sintomas do equilíbrio catastrófico, do apodrecimento do país. Ou seja, nesse contexto, até a presença do Temer na presidência é algo útil, né? Às forças autoritárias. Claro. Porque fica lá um cara completamente apodrecido, sem autoridade nenhuma, que não pode pisar na rua, não pode circular. Claro. Né?
e que pode, eventualmente, ceder E que todo o já governo. cumpriu sua tarefa, derrubar o governo Dilma e aplicar, embora parcialmente, a agenda das reformas ultraliberais. Ele já cumpriu sua tarefa, ele já pode ser expurgado. É o próximo. Há vários rumores de que, Lula está preso, o Aécio se tornou réu, de que agora vem a terceira denúncia contra o Temer. Você aposta nesse cenário? Eu não duvido, eu creio que caminha-se para isso. Tirar o Temer do cenário ajudaria a construir uma falsa narrativa de equidade da justiça. Tirar o Temer do cenário permitiria para determinadas forças do parlamento, em especial o DEM, do senhor Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, permitiria tentar construir uma candidatura pelo centro com a caneta nas mãos. Com a caneta nas mãos, a caneta de presidente da República nas mãos. Quando você fala centro, a gente chama golpe, tá? Porque a nossa tese é de que o centro é o Lula. O centro da sociedade brasileira é o lulismo. Quando eu digo centro, assim, o golpe foi um golpe das forças de centro-direita. Isso. Não é? Então, este campo precisa de uma candidatura que unifique. Rodrigo Maia deseja a derrubada de Temer, aparentemente, porque se imagina nessa situação confusa, com a caneta, com a possibilidade de emergir como um nome que unifique a maioria da centro-direita. Nós temos um cenário hoje consolidado, porque você tem um candidato da ultradireita. A ultradireita participou do golpe, foi sua banda de música, foi sua vanguarda ativa, a base social que saiu nas ruas pelo golpe, é bolsonarista, foi libertado da jaula. Esses setores sociais foram libertados da jaula pelas forças mais tradicionais da centro-direita, como o PSDB, o MDB e o DEM, porque era uma direita militante que a centro-direita precisava para derrubar o governo. E essas forças consolidaram um candidato de ultradireita, hoje ao redor dos 15%, 20% dos votos. A centro-direita está ultrafragmentada. A centro-direita foi a força principal do golpe, não foi a ultradireita. A ultradireita, repito, foi sua banda de música. A centro-direita está fragmentada. A derrubada do Temer e a ascensão do Rodrigo Maia, aos olhos do Rodrigo Maia, provavelmente significaria uma possibilidade dele vir a se consolidar como um nome que unifica esse setor. E ele paquera uma possibilidade, segundo muitos rumores nos bastidores, de que pudesse eventualmente ter como seu vice um candidato que recentemente se inscreveu no Solidariedade. Que é o Aldo. A gente vai falar disso. Mas você acha que o Alckmin, então, é incapaz de construir essa unificação? Eu não acho que ele seja... Da centro-direita? Eu não me arrisco. Mas não decola. Eu não me arriscaria a dizer que ele é incapaz, mas as possibilidades dele ser um nome que unifica a centro-direita estão em franco questionamento. Claro. Ele não consegue hoje ser nem sequer o candidato favorito no estado que governa há uns 4 séculos. Nem mesmo em São Paulo, no qual ele controla todo o aparato de Estado, ele aparece como candidato com maiores possibilidades eleitorais. Há muita fragmentação na centro-direita, exatamente porque eles não conseguiram construir uma base social de apoio à agenda do golpismo. E também saiu desmoralizada pela própria corrupção, né? Claro, muito. Porque por mais que o Lula esteja na cadeia e o Aécio esteja solto, o Alckmin, a população percebe, né, Bruno? A população percebe que existe um tratamento diferenciado, que existe... E até as pessoas tentam usar, a Globo tentou usar a decisão do Supremo em relação ao Aécio para legitimar a prisão do Lula, mas são coisas completamente diferentes, né? O Lula está lá sem prova, o Aécio está com 2 milhões. Imagina, o Aécio com 2 milhões, o Serra com denúncias com 23 mais de milhões, 100 milhões. Dezenas de milhões, Aloysio Nunes, Alckmin, toda a corte do PSDB navega na faixa das dezenas de milhões. A fabricação da denúncia contra o Lula, manipulada, falseada, mentirosa, foi ao redor de um apartamenteco de reformas no apartamento que nunca existiram, pelas imagens que a gente recentemente viu. Então é tudo, e a população vai se dando conta disso. Evidente que se dá conta de que a cúpula do PSDB conseguiu mexer dezenas de milhões de governos sem estar no governo federal. Mas ainda existe uma maioria, aí que está o problema, ainda existe uma maioria que acha que, não, veja bem, olha, o Lula é perseguido, mas alguma coisa deve ter feito. Né? Esse é o sentimento predominante, pelo menos pelo que a gente constata nas pesquisas. Então, eu acho, pelo menos é a minha opinião, que falta um trabalho de conscientização de que o Lula é um preso político, mas também é um preso de forças muito poderosas, talvez do imperialismo. Né? Aí nós temos que levar em conta que o canhão midiático a serviço das forças conservadoras, nacional e internacionalmente, é muito poderoso. As forças de esquerda pagam pelo gravíssimo erro cometido ao longo dos governos petistas de não terem esse cuidado
em relação à comunicação. Ou seja, o canhão midiático das forças conservadoras é um monopólio. Praticamente. A capacidade de defesa das forças progressistas... Mas resistiremos, hein, Breno? Estamos aqui sim, resistindo. Sim, eu digo, mas em condições dramáticas, se os governos petistas tivessem feito pelos meios de comunicação democráticos, independentes, 1% do que os governos de direita fizeram pelos monopólios da mídia, hoje nós teríamos um país mais democrático na comunicação. Provavelmente. Bom, eu vou te trazer uma questão que vem aqui do Zé de Arimateia Moraes, muito interessante. Ele fala o seguinte, fala do Stedley, que ele até nos sugere que a gente traga aqui. Diz ele, a correlação de forças está empatada, Stedley, e só a mobilização fará o desempate. Quando você falou assim, nessa questão de situação catastrófica, equilíbrio catastrófico, você vê mais ou menos esse empate? É isso. E aí vai ganhar quem tiver mais povo na rua? É isso. É uma situação, o equilíbrio ou o empate catastrófico é exatamente isso. Eu tenho acordo com a opinião de João Pedro Stedley. É uma conjuntura, é uma correlação de força extremamente parelha, extremamente equilibrada, no qual ganha quem for capaz de gerar maior mobilização político-social. E quem for capaz de fazer o outro piscar primeiro. Essa mobilização não fará, por exemplo, o golpe se assumir como golpe pela força? Ela não pode despertar a força? E aí a gente partir para um golpe militar? Risco. Eu não duvido que haja esse risco. O que nós estamos assistindo é uma contra-revolução preventiva. É curioso, porque de alguma maneira o PT, para se consolidar no governo, abdicou da ideia de revolução. O PT fez uma política reformista nas circunstâncias em que considerava, nas circunstâncias concretas que considerou possível. Mesmo o PT abdicando da ideia de revolução por uma política de reformas, que colocava, vamos simplificar, que colocou mais arroz e feijão no prato dos pobres, sem mexer no uísque dos ricos, exatamente. Ainda assim, por conta do potencial desorganizador dos interesses das elites do país, a partir de um certo momento, depois da crise de 2008, progressivamente as forças oligárquicas burguesas do país foram se decidindo por organizar uma contra-revolução preventiva, ou seja, tomar na mão grande o governo de volta, aplicar uma agenda de redução dos custos de produção, redução dos salários, redução dos direitos, redução dos investimentos públicos, redução dos gastos sociais. Que não gera crescimento, que é uma agenda estúpida, a gente está vendo aí todos os dados. Que garanta o crescimento da sua margem de lucro, e especialmente da sua margem de lucro financeira, da sua segurança financeira. E essa contra-revolução precisa ser detida. O país está sendo quebrado. 170 milhões de pessoas estão sendo jogadas de volta da lata do lixo. Para um país que funciona para 30 milhões de pessoas. A gente sabe para quanta gente funciona a agenda neoliberal? Para 30 milhões de pessoas. Os outros 170 milhões ficarão esquecidos, à margem da história. É evidente que quando você enfrenta a contra-revolução, e você tem duas opções, se você não enfrentar a contra-revolução, você se consolida. Se você enfrenta a contra-revolução, ela pode se radicalizar. E você vai precisar ter condições de enfrentar a radicalização da contra-revolução. Agora, fugir dessa responsabilidade histórica, fugir desse enfrentamento, não detém a contra-revolução. Ou seja, o risco de não enfrentar é muito maior do que o risco de enfrentar. E aí a questão não é nem de... É a mesma coisa que você chegava, bom, não vamos enfrentar os nazistas na Segunda Guerra porque somos mais fracos. É a célebre frase do Churchill, quando o Chamberlain, primeiro-ministro que antecede ao Churchill, ele faz o Pacto de Munique contra a opinião do Churchill, que veio a ser sucessor do Chamberlain. O Churchill cunha aquela famosa frase: Chamberlain vendeu a honra para não fazer a guerra. Terá a honra vendida e terá a guerra. Muito bom, muito boa a mensagem do Breno, porque o Breno também é um cara que sabe tudo de história. Então é isso, se não formos à batalha, perderemos de qualquer maneira, né? Exatamente. Então se a derrota já... Né, você não pode partir... Ficaremos sem a honra e com a guerra. Sem a honra e com a derrota. Né? E com a guerra, não necessariamente com a derrota. Agora, para a gente amarrar aqui, Breno, e fechar, a gente vai ter daqui a pouco uma entrevista com Paulo Sérgio Pinheiro, ex-secretário nacional de Direitos Humanos, que estava lá, inclusive, foi secretário no governo Fernando Henrique, atuou em organismos internacionais,
e foi lá defender o Lula. E ele veio num dia muito importante, num dia em que a Polícia Federal de Curitiba fecha as portas a um prêmio Nobel da Paz. Fecha as portas ao Leonardo Boff. Fecha a porta uma recomendação da ONU, chamada Regras de Mandela. Regras de Mandela, exatamente. Ele vai falar bastante disso, eu recomendo a todos vocês que fiquem. Se essa imposição da força está vindo com tanta violência, você avalia que o Lula sai rápido, mesmo se houver muita mobilização? Como é que você está vendo o cenário? A determinação do inimigo é jogar a chave fora. A determinação é jogar a chave fora. A chave fora. Ou seja, deixar ele anos na cadeia. Morrer. Uma pessoa de 72 anos. Condená-lo à prisão perpétua. A ele, ao Zé Dirceu, ao Vacari. Condená-los à prisão perpétua. Somente a mobilização pode reverter isso. Não se pode ter nenhuma ilusão no Poder Judiciário. Claro que tem que se travar a luta no Poder Judiciário, os advogados têm muito trabalho a fazer com seus recursos, suas petições, suas demandas. Evidentemente que essa luta no front jurídico ela é importante. Agora, somente terá resultados reais se a mobilização social impuser à Corte Suprema aquilo que a mobilização das forças conservadoras impuseram alguns anos atrás. A Corte Suprema não tinha esse viés punitivista. A partir de que momento passaram a ter esse viés punitivista? Quando a direita botou gente na rua, quando a direita retomou as ruas pela primeira vez em 50 anos e cercou o Estado. E a esquerda não teve condições de se defender, não teve condições de resistir e cai o governo Dilma. Somente se as forças progressistas forem capazes de estabelecer elas também um cerco ao Estado de fora para dentro, vai se reverter a correlação na Corte Suprema e, portanto, ser desmontada essa ofensiva autoritária atual. Povo na rua, e o pessoal está pedindo aqui que seja com transmissão da Al Jazeera. Você sabia dessa coisa que a Al Jazeera tem ligações com a Al-Qaeda? Claro. Qual é que é a brincadeira que está no Facebook? Agora estão querendo ensinar o que é alfajor para ela, o que é alface, o que é alfafa, né? O que é não sei o que. É terrível. Algazarra, né? Tantas palavras que vieram do árabe aí, né? Enfim, é um artigo, né? Basicamente. Enfim, mas a gente está vivendo esse estado também, Breno, de barbárie, né? No Brasil. A gente estava até falando, almoçando antes, de surto psicótico. Quando você fala que o PSDB, por exemplo, botou os monstros para fora do armário, porque eram úteis, né, no processo golpista, você acha que é possível botar essa turma de volta no armário? Olha, vai dar trabalho, né? Tirar a pasta de dente do tubo é fácil, é só apertar. Botar para dentro... Ninguém nunca ensinou, né? Não tem receita. É muito complicado. Eles têm que pagar historicamente por esse crime. Eles são os responsáveis pela quebra da ordem democrática ao convocar os monstros para a cena política, ao libertá-los de sua jaula. E você acha que pagarão? Mais cedo ou mais tarde, eu não tenho dúvida disso. Sempre pagam. Sempre pagam. Além do Aécio, que está sendo ali o boi de piranha. O Aécio é um cadáver, um morto-vivo, não vale nada. Ou seja, ele condenado ou não a essa altura do campeonato, ele já virou pó. Aliás, a lógica de tentar ter uma narrativa de equidade judicial é sempre assim: eu pego os comandantes em chefe da esquerda, especialmente o Lula, e eu vou botando para cadeia os quadros de direita que já prestaram o seu serviço. Eduardo Cunha, por exemplo, foi para cadeia quando estava presidindo impeachment? Não. Depois que ele cumpriu sua tarefa, cadeia. O Aécio foi para cadeia quando ainda era um ativo presidente do PSDB? Não, foi poupado. O STF poupou o Aécio, claro. O Senado suavou sua cabeça. O Aécio, quando já está no caminho do ostracismo, vira réu. O Temer já cumpriu o seu papel, fez o golpe, a agenda das reformas neoliberais. Mas então esses caras são os idiotas, né? Porque eles achavam que iriam cumprir esse papel e iriam se salvar. Claro, mas a idiotia individual faz parte da história. Cada qual achando-se maior do que os interesses que representa. Não compreende que seu papel individual está circunscrito aos interesses que representa, a classe que representa, e que a classe pode liquidá-los sem nenhum problema, uma vez que eles já tenham cumprido seu papel. O que vai acontecer um por um com esses... Ou seja, Dilma tinha razão, então, quando falava que não ia ficar pedra sobre pedra. Claro. Como é que você avaliou? Só para a gente fechar, Breno, as declarações que o Lula fez em relação a Dilma, eu achei muito simbólicas. Acho que foi o maior elogio público que o Lula fez a Dilma desde que ela se tornou presidente. Antes, evidentemente, ele estava em campanha por ela. Mas ele foi muito, muito, muito carinhoso. Não sei se é pela solidariedade que ela tem demonstrado nesses eventos internacionais. Aquilo lá te chamou a atenção? Olha, nós temos que compreender as relações do Lula com a Dilma em dois espectros.
um espectro da eventual discordância e crítica de determinadas decisões que a Dilma tomou durante o governo e que o Lula publicamente já se manifestou em relação à política econômica, em relação à articulação política. Isso é um plano. Agora, há um outro plano no qual não há o que se dizer, ou seja, o Lula tem clareza sobre isso, tem demonstrado clareza sobre isso, a solidariedade da Dilma, seu empenho na batalha pela libertação do Lula, seu empenho na denúncia do golpe, seu papel agora ativo... na batalha democrática, viajando no mundo inteiro. Seu papel ativo na própria luta contra o impeachment, isso são valores inegáveis. São dois planos distintos, um plano das críticas e das discordâncias. Outro plano é o da lealdade e da solidariedade, que ninguém pode erguer um A sobre a Dilma, muito menos o faria Lula. Lula tem clareza sobre isso. Gente, eu queria agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam, um público muito legal aqui, tanto no YouTube como no Face, né? Chamar todo mundo para se inscrever no canal Ópera Mundi, no canal da TV 247. A gente vai desligar rapidamente para voltar daqui a 5, 10 minutos com Paulo Sérgio Pinheiro, que já está aqui nos nossos estúdios, né, Breno? Nos nossos estúdios tomando um café, e a gente já sobe para falar sobre direitos humanos no momento em que os direitos do maior presidente da história foram jogados no lixo. Obrigado e até daqui a pouquinho. Obrigado, Breno. Eu que agradeço o convite e sempre às horas do 247. Valeu, gente. Nós vivemos em tempos muito estranhos e bicudos. Nesses tempos, é muito importante que as nossas opiniões surjam e apareçam. Daí que eu acredito que a imprensa, essa imprensa que nasce da base, essa imprensa democrática, essa imprensa que se esforça para sobreviver, seja apoiada. Por isso eu apoio o 247 na sua luta por sobreviver.